ótima tarde para todos vocês. Top News no ar a partir de agora. A gente vai de fechamento do mercado com as principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas do Brasil e do mundo. E claro, eu daqui sempre contando com a companhia de todos vocês, com a audiência de todos vocês, que como eu sempre digo, é muito importante para nós. Então, muito obrigada a todos vocês que estão aí nos assistindo desde mais cedo, né? Acompanhando a nossa programação ao vivo. Muito obrigada, e para você que está chegando agora, que ainda não me conhece, eu sou Débora Oliveira, né? Já quero pedir que você deixe o like aí na nossa programação, se inscreva no nosso canal, participe, interaja. A partir de agora é hora de fechamento do mercado, hora do Top News, e para poder a gente já agilizar aqui, dando uma olhada nesse Ibovespa, a gente tem o Ibovespa tentando ali paquerar, né, com a alta, tentando ensaiar uma recuperação. Está reduzindo perdas, 0,11% de queda agora. O Ibovespa recuperando o patamar dos 108 mil pontos, 108.398 pontos, que a gente tinha perdido desde o momento da abertura. A máxima aqui do dia foi 108.517, justamente a abertura, então a gente está, né, reduzindo essas perdas. Vamos ver se realmente o Ibovespa consegue testar esse patamar positivo. No dólar futuro, a alta é de 0,61, a moeda americana que segue cravada nos R$ 5,20 desde o período da manhã, quando voltou a performar aí nesse patamar dos 5,20. Nas altas e baixas do dia, aqui no monitor de mercado, é BRF, olha só, que está liderando essas perdas aqui. O que a gente... Opa, eu fechei o monitor de mercado ao invés de abrir. Olha, não adiantou de nada, né, gente? Vamos lá. Agora sim. A gente tem BRF liderando perdas ali, 7,12% de queda para BRF, Qualicorp em seguida, Marfrig, ou seja, os frigoríficos, né, aparecendo ali nessas perdas, inclusive JBS, 2,44% de queda, mesmo a gente tendo, né, uma alta do dólar que acaba às vezes favorecendo o setor. Mas não está sendo suficiente para hoje. Também temos Qualicorp numa queda de quase 7%. No setor de varejo, algumas companhias, Via, por exemplo, está caindo agora mais de 3%, o Grupo Soma em seguida. O setor de imobiliário também, inclusive, já cai. E siderurgia e mineração, e daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre essa queda do setor de siderurgia e mineração. Na ponta positiva, a Ultrapar, que vai subindo 4,3%. Cielo, que teve recomendação de Citi. Além disso, resultados, e isso acabou tem beneficiado o papel desde o início do dia, desde o início do pregão dessa segunda-feira. E os papéis de Petrobras permanecendo no patamar positivo, mais de 3% de alta, mesmo em alguns momentos a gente tendo cotação negativa do petróleo nessa segunda-feira por aqui. Nas commodities agora, a gente tem no petróleo Brent, até temos, né, uma alta com o petróleo voltando para o patamar dos $80, mas chegamos ainda a testar cotação negativa nessa segunda-feira. Mesmo assim, setor de petróleo conseguindo se manter no positivo, e é o que pode também estar ajudando bastante esse índice Ibovespa. Isso aqui no Brasil. Mas para saber no mercado lá fora, ele, seu Gabriel Monteiro, que voltou da folga, né, seu Gabriel? Seja bem-vindo. Olá, novamente. Dona Débora Descansou? Oliveira. Descansei bastante, dona Débora Oliveira. Estou de volta trazendo mais notícias, claro, com esse mercado aqui bem louco nessa segunda-feira, depois de algumas divulgações bem interessantes lá para os Estados Unidos. Espero que a sua folga esteja planejada lá para 2027, Débora Oliveira, para não ficar sozinho aqui por uma semana como um todo. Mas, claro, todo mundo precisa descansar, uma hora essa folga vai chegar. Lá nos Estados Unidos, quem deu uma folga foi o viés negativo, viu, Débora Oliveira? A gente via um mercado bem nervoso no começo dessa manhã, inclusive Nasdaq perdendo ali mais de 1,20%, 1,2%, caindo forte, claro, seguindo o ritmo ditado pela sexta-feira, depois de um payroll astronômico, muito acima do que era projetado por todo o mercado. Agora o clima está um pouco mais ameno, esse clima ele acabou contaminando ali no finalzinho do pregão as ações, as bolsas lá na Europa, então nós tivemos um fechamento abaixo das mínimas do dia. DAX com 0,84% de queda, nós temos CAC 40 aí sim com um pouco mais de intensidade, 1,34%, dá uma alterada aqui no meu mapa, 1,34% de queda para CAC 40, FTSE no Reino Unido 0,82% e o índice Eurostoxx aí sim caindo um pouco mais, 1,34%. Essas quedas elas eram maiores até ali a região de meio-dia e meio-dia, que aí começou a dar uma virada, o viés negativo começou a se arrefecer, começou a se afastar um pouco dos mercados internacionais. Já quem pegou toda essa maré de otimismo foi a Bolsa nos Estados Unidos, as bolsas nos Estados Unidos. Os principais índices estão próximo aqui da estabilidade. Nós temos Dow Jones com 0,01%, ou seja, praticamente não se movendo, caía bastante até o meio do dia, agora em estabilidade 0,01%.
S&P 500 cai ali 0,5%, 0,5%, então uma queda até considerável, mas diante do que nós tínhamos no começo do dia, bem menor. E aí Nasdaq caía mais de 1,2%, agora diminuindo um pouco, 0,71%. Lembrando, nós tivemos para a Nasdaq especificamente, que é um índice que abriga ali as principais ações de tecnologia, as principais companhias de tecnologia, o lucro dessas companhias, das 5 maiores companhias de tecnologia, caindo acima de 35%, aí fazendo uma média das 5 maiores. Então, Tech perdendo bastante valor, Tech perdendo bastante margem aí nos seus lucros, então até incentivando um pouco a bolsa nos Estados Unidos, principalmente essa que é mais voltada à tecnologia, a cair com um pouco mais de intensidade. E quando a gente fala de juros ainda sobre muitas incógnitas nos Estados Unidos, quem sofre também é Tech. Então, o mar não está para peixe aqui para as bolsas de tecnologia, pelo menos nesse meio de dia até essas 4 horas e 11 minutos que nós estamos conversando agora, Débora. O viés está um pouco mais otimista do que negativo do que o que nós víamos aí no começo do dia. Muito bem. Bom, então vamos lá, vamos trazer nosso giro de notícias aqui, voltando para o Brasil, trazendo aqui um pouco para o mercado, né, local, inclusive para falar um pouco sobre essas baixas que a gente tem acompanhado aqui, como por exemplo, dos papéis de siderurgia, né, dos papéis de siderurgia e mineração, que estão caindo em bloco desde o início do pregão dessa segunda-feira. Para os analistas do mercado, um relatório da Platts que traz os últimos preços transacionais em aço longo, com queda de 4,7% dos valores, seria o motivo dessas baixas no setor. Além disso, a expectativa a respeito da queda da Selic, que beneficiaria as construtoras, e do anúncio do novo Minha Casa Minha Vida, que deve levar alguns meses para ser elaborado, foram também frustradas. Outro ponto destacado é que o setor passa por uma realização de lucros, apesar da leve alta que a gente teve no minério de ferro na segunda sessão dos contratos futuros de Dalian. Nessa segunda-feira, como eu atualizei vocês que estão aqui nos acompanhando desde mais cedo, olha só. Aqui a gente tem nesse momento boa parte do setor em queda, com os Minas liderando as perdas, 2,17% de queda, CSNA caindo 2,16%, a Vale também em queda de 1,61%, Gerdau Metalúrgica, somente Tupi está conseguindo em alta aqui 1,31% e a BDR da canadense Aura Minerals consegue ficar no patamar positivo. Mas todo o setor realmente no patamar negativo e no volume negociado, a Vale é o que tem ajudado a puxar bastante esse índice Bovespa, né, Gabriel? Certíssimo. E ainda falando sobre queda, já que o dia aqui está bem mais negativo do que positivo, e falando especificamente sobre as quedas nas ações de Oi, que estão entre as maiores baixas da Bolsa, e os papéis da companhia chegaram a entrar até em leilão por causa da oscilação máxima permitida. A queda acontece depois da decisão da Anatel, que determinou a constituição de um grupo de trabalho para acompanhar as condições operacionais e econômico-financeiras da empresa referentes ao plano de recuperação judicial atual ou outro que venha a ser aprovado. Segundo o Estadão, a companhia corre sério risco de ser alvo de uma intervenção direta pela Anatel, o que significaria o afastamento de toda a diretoria, com a agência assumindo o seu comando. A Tele tem uma dívida que alcançaria pelo menos 34 bilhões de reais. Lembrando, Débora Oliveira, que o S&P, a instituição que faz o rating de crédito ali da maioria das companhias, rebaixou o crédito, o rating ali de Oi de CCC- para D, ou seja, chegou no fundo do poço, abriu o porão e entrou dentro da companhia, uma das maiores companhias de telefônica aqui do Brasil. Isso aí. Bom, e as negociações dos acionistas de referência da Americanas S.A. para a abertura de uma linha extra, né, de financiamento específica para a empresa em recuperação judicial não avançou como os sócios esperavam, ficando abaixo da soma esperada, de acordo com a reportagem do Valor. Com essa dificuldade na busca por mais recursos via empréstimo, volta a pressão para uma capitalização a ser feita no trio dos principais acionistas da companhia, que é o Jorge Paulo Lemann, o Marcel Telles e o Beto Sicupira. Segundo essa mesma reportagem, até ontem essas conversas avançavam lentamente e os sócios ainda buscariam formas de tentar destravar o acordo. Fontes do jornal afirmaram que a expectativa era a abertura de linhas com bancos estrangeiros de R$1 bilhão, além do já anunciado na semana passada. Mas essa soma não teria passado de 700 milhões após divergências em relação aos termos do contrato, especialmente a taxa de juros e discordâncias sobre o peso, né, de eventuais garantias nessa nova dívida.
A injeção de capital é necessária para garantir esse fluxo de compras e pagamentos de fornecedores, aluguéis de lojas e de salários. Ou seja, a esperança estava toda na presença do trio aqui no Brasil para poder conseguir fazer essa negociação pessoalmente até, mas parece que o negócio não está andando muito, né, Gabriel? Não, exatamente. E mais um capítulo, né, dessa grande novela de Americanas. Cada hora a gente tem um novo vilão, um novo herói nessa história, mas o que a gente não tem é solução. E falando aí sobre algumas notícias internacionais, mas envolvendo ainda o Brasil, o Fundo Soberano do Governo de Abu Dhabi, por meio da gestora de recursos Mubadala e Capital, anunciou hoje que adquiriu uma participação majoritária na Americas Trading Group, uma empresa brasileira de infraestrutura de mercado que oferece sistemas de negociações eletrônicas para as principais bolsas da América Latina e também dos Estados Unidos. A ATG já tinha divulgado antes que tem planos para desenvolver uma bolsa de valores no Brasil que concorreria com a B3. O valor do negócio ainda não foi divulgado. Segundo o presidente da Mubadala, o Brasil é um dos objetivos promover aí maior acesso ao mercado e ferramentas para execução otimizada de ordens para as principais corretoras, investidores institucionais e assets. Segundo o comunicado, a ATG foi responsável por meio de seu sistema pelas negociações de 880 bilhões de reais em 2022. A Mubadala Capital administra 17 bilhões de dólares e é subsidiária da gestão de ativos do Mubadala Investment Company, o fundo soberano de Abu Dhabi, que tem 284 bilhões de dólares em ativos sob gestão, é quem fará essa intermediação, Débora. Bom, e a Petz está postergando o cronograma de oferta pública da terceira emissão de debêntures, né? Isso para poder conseguir angariar aí mais, né, recursos. Isso, claro, também por causa do cenário que a gente tem hoje atualmente no mercado. Mais detalhes sobre isso você confere agora na reportagem. A Petz informou junto ao Itaú BBA e o BTG Pactual, que são os coordenadores da oferta, que decidiu postergar o início das apresentações para potenciais investidores sobre a oferta pública da terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirográfica em série única, que é destinada exclusivamente a investidores profissionais. Segundo a empresa, a decisão se deve às atuais condições do mercado de capitais brasileiros e com o intuito de buscar o melhor momento para iniciar as apresentações para potenciais investidores. A nova data será divulgada assim que a companhia e os coordenadores tiverem uma definição. E o Citi cortou o preço-alvo de Raizen de R$ 6,50 para R$ 6,00, reiterando a recomendação de compra. Apesar de acreditar que a empresa não vai alcançar suas metas no ano fiscal, o banco diz que mantém uma visão positiva sobre a companhia. Já o Itaú BBA reforçou a recomendação de compra para a Sinqia, com preço-alvo a R$ 24,00. Para o banco, o papel é top pick do setor. Além disso, o Itaú BBA explica que a empresa de software para o setor financeiro tem um roteiro claro de oportunidades para melhorar o crescimento de margem. E a defasagem da gasolina e do diesel comercializado no mercado interno apresentou defasagem acima da paridade em 10% na gasolina, enquanto no óleo diesel ficou acima de 17%. Nos principais polos, de acordo com os dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM, apesar da ligeira valorização do câmbio, que voltou a operar acima dos R$ 5,00, os preços de referência da gasolina e do óleo diesel apresentaram redução no mercado internacional no fechamento da sexta-feira. Foi o que explicou a associação sobre o atual cenário. Segundo a ABICOM, para equiparar os preços hoje, a Petrobras precisará reduzir o litro da gasolina e do diesel em 29 centavos e 64 centavos, respectivamente, nas refinarias. Bom, e falando sobre taxa básica de juros e quanto o contexto de política fiscal continua a alimentar incertezas no cenário doméstico, a alta das expectativas de inflação mostrada pelo Boletim Focus tem sido uma das consequências.
o que leva a um cenário de juros mais altos por um período ainda mais longo. Isso é o que apontam os economistas do Santander Asset em relatório, onde a projeção para a Selic no fim desse ano passou de 12,75% para 13,75%. O nível da taxa básica de juros deve ser mantido alto por ainda mais tempo, ao ter em vista que a gestora agora espera uma Selic de 10,75% no fim de 2024 e não mais de 8,75%. O contexto de política fiscal levou o Comitê de Política Monetária do Banco Central a adotar um discurso ainda mais conservador do que o observado na sua reunião de dezembro passado, enfatizando, inclusive, a questão das expectativas. A gestora também elevou a sua projeção para o IPCA de 5,5% para 5,9% no fim desse ano, mas manteve inalterada a estimativa para a inflação no fim de 2024 em 4%. Com isso, o cenário macroeconômico se traduz em uma visão neutra, mas com viés de cautela para as alocações em renda fixa do Santander Asset. Eles também mantêm uma visão neutra nesse momento no câmbio. Perfeito. E para você que está nos assistindo nesse momento, gostaria de saber se já nos acompanha nas principais redes sociais. Pelo @bmc.news você pode ter acesso diretamente aí do seu Instagram, do seu TikTok ou do seu Kawaii a conteúdos aqui formados por nossa equipe, desenvolvidos pela equipe da BMC News, sempre com atualização em tempo real de tudo que acontece no mercado financeiro nacional e internacional e também alguns conteúdos exclusivos para cada uma das redes sociais. Tem uma equipe inteira dedicada aqui a fazer conteúdo para as redes, então para você que gosta da nossa programação ao vivo, também não fique de fora dos nossos canais aqui no Instagram, no Kawaii e no TikTok, @bmc.news, é fácil de seguir e sempre tem alguma coisa bem bacana ali para você acompanhar, para ficar sabendo alguma grande curiosidade ou algum vídeo rápido explicando alguma coisa que está acontecendo no mercado. Então para você que gosta aqui do nosso trabalho, gosta de mim, gosta da Débora Oliveira, do Felipe Nascimento, da Paula Moraes, de todo mundo que trabalha aqui na BMC News e do conteúdo que nós produzimos lá nas nossas redes sociais, você pode ter ainda mais conteúdo que gera valor. Comercial. Na volta a gente vai ter muito mais entrevistas por aqui. Gilvan Bueno vai estar daqui a pouquinho por aqui para a gente conversar um pouco mais sobre mercado. Então não sai daí que a gente volta já. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta e uma das últimas notícias que acaba de chegar aqui para a gente é que o C6 Bank dispensou centenas de funcionários hoje, segundo apurou o broadcast, com ex-trabalhadores, inclusive do banco, que pediram anonimato. O que acontece? As dispensas atingiram várias áreas do banco, segundo as informações dessas pessoas que pediram para se manterem no anonimato. Foram várias áreas de tecnologia, de crédito. Fala-se em 400 demissões feitas pelo C6. Segundo ex-funcionários consultados, o processo foi inesperado.
Um deles disse o seguinte: fiquei sabendo hoje pela manhã da minha demissão e de mais alguns profissionais de TI e das áreas de negócios. O motivo alegado foi uma reestruturação da empresa. Outros 2 atingidos, outros 2 demitidos, chegaram a dizer que na quinta-feira o C6 teria avisado ao Sindicato dos Bancários de São Paulo e região que dispensaria funcionários hoje. Em nota que foi divulgada pelo site do banco, a entidade informou ter enviado ao banco, aliás, pela entidade do Sindicato dos Bancos, a entidade informou que tinha enviado um ofício para marcar uma reunião de emergência sobre essas dispensas. Outros ex-funcionários relataram que estavam prestes a entrar em uma reunião de trabalho quando foram chamados por superiores para a demissão. De acordo com a reportagem do Broadcast, o C6 pretende fazer uma mudança na estrutura interna para refletir o atual momento operacional. Procurado, o C6 ainda não comentou sobre o número de dispensa e disse que continua com 400 vagas abertas e que deve encerrar o ano com 800 contratações, superando em centenas de posições o número de desligados. Bom, o fato é que a gente sabe que existe uma onda de demissões ocorrendo nas Big Techs, não é a C6 não seria a primeira empresa a fazer esse tipo de movimentação nesse momento, mas essa onda realmente tem existido e até então atingiu agora o C6 Bank, viu, o Gabriel? Exatamente. Agora, falando um pouco sobre as principais instituições financeiras, a gente sempre fala aqui que é credor de Americanas, fala sobre os bancos, mas também tem algumas carteiras recomendadas aqui pelos bancos de investimento que são mudadas, que sofrem alterações todas as semanas e, claro, as alterações de BTG, Banco do Brasil, Banco de Investimentos, o BBBI, foram anunciadas hoje. Para a BTG, entraram na carteira Arezzo, SLC Agrícola e São Martinho. São Martinho que sofreu bastante neste começo de ano. SLC Agrícola aí também despontando sempre entre as maiores altas ou baixas. Aqui e agora integram a carteira recomendada semanal do BTG Pactual. Saíram dessa carteira CVC, que inclusive anunciou a sua prévia operacional, mostrando um aumento de 90% nas reservas em comparação com o ano passado. As ações não estão respondendo hoje tão bem a esse anúncio, claro, ainda tem que divulgar o resultado operacional, mas está saindo, está deixando a carteira recomendada semanal do BTG. CVC, Raia Drogasil também sai e Redditor. Raia Drogasil sai da carteira do BTG e entra na carteira do Banco do Brasil, Banco de Investimentos. Entram nessa carteira Raia Drogasil, CSN Mineração, a gente mencionava esse setor de mineração e siderurgia hoje meio complicado, e Petrobras também integrando essa carteira semanal do Banco do Brasil, Banco de Investimentos. Deixaram essa carteira B3, a nossa famosa Bolsa de Valores, Itaúsa, que é a holding ali do Itaú, e Copel, companhia elétrica lá do Paraná. Então, tivemos aqui uma movimentação bem interessante, trazendo os rendimentos da última semana comparados ao Ibovespa. A carteira do BTG caiu na última semana 7,15% e o Ibovespa 3,38%. Em comparação ao Banco do Brasil, a carteira recomendada caiu 1,92%, enquanto o Ibovespa caiu 3,38%, isso no agregado da semana passada, Débora. Pois é. Gabriel, deixa eu dar só uma informação aqui para o pessoal que acaba de chegar. A Oi, gente, tem 14 credores e dívida de mais de 29 bilhões, 29,7 bilhões de reais. O maior credor é um banco de Nova York, o Bank of New York Mellon, que aparece como um trust, ou seja, como um administrador de títulos de dívida adquiridos pelos investidores. Entre os bancos nacionais, a maior exposição é o do Itaú BBA. A Oi, que vinha em movimento de queda, deixa eu até trazer aqui o setor telefonia para poder a gente dar uma olhada. O papel que vinha... telefonia. Agora sim, vamos ver se a gente consegue trazer aqui. Não está querendo me obedecer o telão, a gente vai assim, eu quero ver se ele me obedece. Agora ele vai me obedecer. Vamos lá, olha só, a gente tem aqui os papéis de... Não, o telão hoje tá bravo comigo, viu, Gabriel? Sabe o que é isso? A tecnologia pregando peças, né? Pregando peça ao vivo, mas não tem nada não. Tá aqui, agora tá ali. O IBR3 está caindo 18,24%, o IBR4 também em queda de mais de 14%, o IBR3 sim, acaba tendo mais liquidez. Os papéis chegaram até aí para leilão, como a gente falou mais cedo aqui para vocês, e agora sai essa informação confirmando a quantidade de credores e o valor da dívida da Oi. Ou seja, entre os bancos nacionais também existe exposição. No caso, maior exposição é do Banco Itaú BBA. A gente sabe que essa questão da exposição dos bancos, inclusive a dívidas das empresas, já vem aí refletindo essa crise de Americanas, né, Gabriel? A gente viu o setor de bancos fortemente
atingidos depois que estourou toda essa questão de Americanas, porque vários deles estão ali expostos com dívidas altíssimas da companhia, e que agora fica na dúvida, né, na interrogação, o que será, né, o que vai ser dessas dívidas, como que serão feitos os pagamentos dessas empresas que estão cada vez mais endividadas, né? Eu até lembro de um comentário que deixaram aqui no chat na sexta-feira, perguntando assim, na quinta-feira, aliás, até amanhã, qual mais empresa vai falir, né? Porque a gente está tendo essa movimentação, foi uma das provocações. Lembrando que Itaú estava um pouco apartado dessa crise de Americanas, ali estava despontando Bradesco, Santander e BTG, principalmente entre os principais credores, então Itaú estava um pouco distante desse risco de crédito, agora toma partido aí novamente nesse risco de crédito por conta desse pedido de proteção da justiça à Oi. A gente não sabe ainda se vai desbocar aí uma nova recuperação judicial, lembrando a primeira recuperação judicial aí da Oi foi a maior já vista no país, parece que a gente tomou um respiro aqui de um mês, lembrando que a recuperação judicial da Oi acabou no começo de dezembro e vamos ver o que será dessa companhia a partir deste momento. O Itaú já é credor de Oi há muito tempo, não é de agora que surgiu essa dívida, então vamos ver como que ocorre aí o encaminhamento dessa situação. Lembrando, hoje teremos balanço de Itaú divulgado, então nessa temporada de resultados operacionais trimestrais, hoje Itaú divulgará o seu balanço, então fiquem ligados aí, investidores de Itaú, tanto aos números desse balanço operacional, quanto às provisões ali para crédito, quanto também para esse desdobramento da nova, se não sei se a gente pode falar assim, dessa nova etapa da recuperação judicial de Oi, que deve se encaminhar aí nas próximas semanas. Isso aí. Bom, a gente vai bater agora um papo com ele, Gilvan Bueno, que é sócio e gerente educacional da Oraman, um grande parceirão nosso aqui da BMC. É sempre muito bom ter o Gilvan aqui na nossa programação. Gilvan, uma ótima tarde para você, seja sempre bem-vindo. Que alegria, que saudade. É muito bom estar aqui na companhia de vocês. E lá de um galã, né? Um dos novos craques aqui. Aí? Olha a elegância, boa tarde, gente. Gilvan Oliveira. Agradeço pelo elogio. Não concordo, mas agradeço. A voz dele é que mais faz sucesso no chat. Olha que coisa horrível, cara. Gilvan Oliveira, você vê que coisa horrível, cara. Imagina, Gilvan, você, querido Gilvan. Deixa eu trazer você para esse papo aqui que a gente está abordando. Ainda há pouco a gente trouxe essa notícia, essa informação, de que não estava sendo nada fácil aí as negociações dos principais, 13 acionistas ali da Americanas, do Grupo 3G, eles que chegaram a vir para o Brasil pessoalmente para tentar novas linhas de negociação, enfim. Mas o negócio parece que não está indo como esperado, eles não estão conseguindo novas linhas ali extraordinárias, de financiamento. E o que a gente sabe é que essa dívida de Americanas não para de crescer. O grande ponto de interrogação é, diante desse cenário do que a gente está vendo acontecer com Americanas. Na semana passada, a gente já viu estourar uma denúncia ali em relação à Ambev. A Oi era uma outra situação que a gente já vinha acompanhando. Hoje, novamente, a gente acaba de trazer aqui a notícia da quantidade de credores da Oi, novo pedido de recuperação judicial em andamento, ou seja, até que ponto a gente deve começar a deixar um alerta para esse nível de endividamento das empresas? Olha, aqui a gente tem que fazer primeiro uma contextualização para as pessoas, para lembrar que debêntures, quando você faz a emissão de debêntures, você tem um documento super importante que mostra toda a estrutura dessa operação. Ela não é, por exemplo, como um fundo de investimento que você adquire e você consegue saber rapidamente o que está acontecendo. E a debênture ela tem uma série de cláusulas, né? Então, para quem compra uma debênture, por exemplo, ele tem que olhar muito a questão de covenants, né? Então, covenants que é basicamente uma parte da debênture que fala, por exemplo, da estruturação da dívida. Pegando um exemplo muito emblemático, na pandemia nós tivemos, por exemplo, Smart Fit, tá? Falando sobre covenants, as covenants de Smart Fit estouraram e mesmo assim a companhia teve o perdão dos credores. Então, o que a gente tem que olhar muito dentro das covenants é essa relação dívida-EBITDA, né, que mostra basicamente o seguinte: se você está comprando empresas que têm uma alta relação dívida-EBITDA, comprando debêntures dela, e isso está dentro das debêntures, você vai ter ali uma relação dívida-EBITDA. Então, se você tem uma relação dívida-EBITDA, por exemplo, de uma empresa que está muito alavancada, por mais que ela tenha, por exemplo, o sinal de AAA, você tem que analisar, entender como é que é a geração de caixa, né? Acho que tem um ponto interessante aqui, que é o seguinte: saiu uma reportagem no final de semana numa grande revista veiculada no mercado financeiro, analisando a estrutura de dívida, por exemplo, de
Magalu, Via Varejo e Lojas Americanas. E eles percebiam que, por exemplo, a dívida delas, das três, era o seguinte: Americanas com 19 bi, as outras, por exemplo, com 8 ou 4 bilhões, e basicamente o custo de endividamento das duas era diferente na hora que você ia analisar. Engraçado que o mercado hoje consegue enxergar isso, mas naquele momento não era tão previsível. Então, em Americanas ali, quem olhava os números de perto sabia que tinha uma relação de dívida muito alta. Então, o investidor, ele, quando vai comprar debêntures, ele tem que ter essa questão da assessoria, falar para ele, por exemplo, a relação dívida-EBITDA, que é muito importante. E isso pegou de surpresa. Então, basicamente, olhar dentro das debêntures esse dispositivo da Covenants que fala que se a relação dívida-EBITDA for muito alta, a empresa vai ter que pagar todos os vencimentos antecipados. Então, isso é um ponto importante para a gente observar. Maravilha, Gilvan. Inclusive, essa questão de inclusão de debêntures em alguns fundos, até fundos de renda fixa, ditos ali fundos de reservas, levantou muitas dúvidas nas últimas semanas, por causa, claro, desse caso de Americanas. Eu gostaria de lançar essa discussão. A quais investidores são recomendados as debêntures? Como que você avalia essa posição? Porque a gente tem aqueles investidores mais tradicionais que querem ali uma renda fixa, às vezes é oferecido, claro, uma debênture, você acha ali no site da corretora, você coloca ali em CDBs, aparece debêntures. Como que você avalia essa posição da debêntures numa carteira? A quem é recomendado os investidores que estão hoje nos assistindo para poderem ali se localizar se eu devo ou não investir em debêntures? Como que é a sua avaliação sobre essa modalidade de investimentos? Gabriel, ótima pergunta. Acho que para mim até tem um pouco de janela de vidro, porque eu trabalho numa corretora, sou sócio de uma corretora, mas acho que para ser bastante imparcial, eu vou usar do dispositivo jurídico. A CVM fez a instrução CVM, se a memória não me falha, acho que é 534, que é a instrução CVM que fala o 554, eu posso estar cometendo um equívoco aqui, mas é uma instrução da CVM que fala sobre o suitability, né? O suitability, até para nossa audiência, que sempre me ajuda aí em alguns momentos, pode procurar, por exemplo, API, né? A instrução CVM que fala sobre o API, que é a análise de perfil do investidor. E aí tem que fazer uma contextualização. Quando o Brasil ele conseguiu ter essa questão de democratização dos acessos, ficou-se muito preocupado, e aí a Ambima criou um código de ética chamado Suitability, que é o API. A CVM foi lá e fez uma legislação para que todas as pessoas pudessem ali fazer o API e encontrar o seu perfil. Então, no caso aqui que nós estamos abordando, o perfil moderado, aquela pessoa que tem um retorno muito maior do que os produtos convencionais, ela vai ter ali um apetite para um crédito privado sem FGC. Então, o que nós temos aqui é um perfil, Gabriel, moderado para arrojado, que quer um retorno maior do que uma taxa Selic no 3,35, e ele busca esse ativo com mais risco, vamos colocar assim. Então, para um perfil moderado e arrojado, respeitando sempre o perfil. E esse investidor, ele quer um retorno maior do que ele encontra no mercado de renda fixa, por exemplo. Certíssimo. Você tem mais perguntas que eu sei, né, Gabriel? Eu tenho sim. Eu separei algumas aqui para nossa conversa com o Gilvan. A primeira vez, acho que eu converso com ele no ar, então já tem um monte de coisa. É verdade, nossa primeira vez. Para aproveitar esse papo. Eu ia chamar de Gilvan Oliveira de novo. Gilvan Bueno, por favor. Tá em família aqui comigo, eu nem tava nem sabendo que eu tinha um primo, gente. A minha cabeça já tá funcionando em outro ritmo, Débora. Eu voltei da folga aqui e já tô desconfigurado. Você tá vendo, né, Gilvan? Eu já falei para ele que se prepare que minhas férias estão chegando. Exato. Aí eu vou ter que tocar o Top News sozinho. Gilvan Bueno. Nós tivemos nesse janeiro um mês que animou boa parte aqui dos investidores. A Bolsa Brasileira até com bom desempenho, alguns ativos ganhando bastante valor durante todo o mês. A gente começou aqui fevereiro já tropeçando um pouquinho, claro, na semana passada, mas janeiro como um todo foi um mês bem positivo. Mas, no entanto, todavia, a gente teve um mês que teve pouco volume de negociação. É um dos piores meses, um dos piores janeiros aqui dos últimos 3, 4 anos. Como que você avalia essa posição? É o investidor internacional entrando pesado no Brasil? Por que o investidor internacional está mais animado com a nossa bolsa do que o investidor aqui brasileiro? A gente tem pouca movimentação de investidores institucionais, talvez atraídos ali para uma renda fixa. O que esse janeiro de pouca movimentação na bolsa tem a nos dizer? Acho que aqui tem um processo que é a correlação, né? Nós sabemos que taxas de juros altas
atrai, você não precisa ter risco, e à medida que você tem um cenário que você fala sobre risco fiscal ou risco de mudar um pouco do que a gente conhece, você entende que vai ter muito risco no cenário e você consegue ter rentabilidade sem correr risco. Então, por que as economias desenvolvidas têm mercados de ações tão pujantes? Porque basicamente a taxa de juros lá é baixa. Países com taxa de juros alta como o Brasil, é difícil você empreender utilizando o mercado de capitais ou estimulando o empreendedorismo, porque para o empreendedor você tem uma taxa de juros mais alta. Então, por exemplo, olha nos Estados Unidos agora, quando subiu a taxa de juros, como as empresas Big Tech sofreram uma forte valorização e como novos projetos para fazer IPO se reduziram. Ou seja, aqui no Brasil você vai ter um nível de bolsa baixo porque a taxa de juros está no patamar de 3,75. Então, você não tem tanto estímulo para ficar no mercado de ações e sim caminhar para a renda fixa. Os fundos de pensão, basicamente, eles conseguem pegar títulos atrelados ao IPCA e isso traz para ele um retorno muito interessante. Mas o investidor internacional que tem apetite porque ele sabe que no Brasil as empresas podem ter uma rentabilidade muito melhor. Então, basicamente, juros a 2 dígitos em 13,75 não traz atratividade para o investidor correr risco em um cenário que ele tem muita volatilidade. Você tem Europa, você tem China, você tem que tentar acertar muitos catalisadores de crescimento para fazer capital. Então, você pode fazer isso de uma outra maneira, basicamente construindo a renda fixa no seu patrimônio. Maravilha, Gilvan. Inclusive, aí complementando essa ideia, nós tivemos o Copom na última quarta-feira e alguns indicativos um pouco mais restritivos do que o mercado gostaria. Até ali, muita gente levantando o não corte de juros ainda neste ano de 2023. Então, nós temos uma Selic que deve permanecer a mesma. Segundo o Focus, hoje deve cair para 12,50 até o final do ano. Mas tem alguns economistas falando que até pode fazer a manutenção desses 13,75 até o final de 2023. Você tem uma Selic ainda muito alta e o mercado sendo puxado principalmente pelo otimismo dos institucionais estrangeiros em mercados emergentes. Você acha que a hora que começar ali a apertar um pouco mais nos Estados Unidos, principalmente depois desses dados do payroll, lá para o meio do ano, uma taxa de juros muito atraente, investidor estrangeiro não tão animado com o Brasil, a gente pode ver um cenário não tão agradável para a Bolsa Brasileira? Como é que está a expectativa aí para a Ibovespa ao longo desse 2023, com tantos desafios, claro, à porta aqui do mercado brasileiro? Cara, aqui a gente vai usar um pouco da nossa inteligência aqui na hora. A gente tem um time de estrategistas muito, muito bem antenados sobre isso. E a discussão aqui nossa expectativa para o ano na Bolsa 132 mil pontos, acreditando nesse retorno do capital estrangeiro visto, as oportunidades em Bolsa, por exemplo, em líderes de mercado, a gente falou sobre isso. Então, nessa questão de liderança de mercado, em plays muito relevante nos seus negócios, a gente tem entendido que Bolsa é 132 mil pontos. A gente pode até perceber que Bolsa vem ali nesse patamar de 110 mil pontos, aguardando uma definição do primeiro trimestre, que a gente só vai ter basicamente lá no segundo trimestre. Tem um ponto interessante, nosso time de análise aqui escreveu, que acredita que a Selic vai ter um retorno nas 2 últimas reuniões do ano. Então, até lá, a gente pode ter talvez 3/4 do ano nesse patamar de 13,75. Então, basicamente, a questão inflacionária é um problema que vai ser observado. A gente tem que entender, por exemplo, se nós poderemos ter um ruído nessa questão de mexer na independência do Banco Central e como será a política fiscal. Então, até lá, a renda fixa segue muito atrativa, a gente entendendo que as 2 reuniões vão ser lá para o final do ano. Então, é um cenário de Bolsa 132 mil pontos, acreditando que tem muita atratividade. A gente está vendo, por exemplo, o dólar cada vez mais caindo, e para o investidor internacional fazer o carry trade é importante. E, por exemplo, as exportadoras que normalmente enviam os seus recursos para fora, dessa vez, talvez com dólar mais baixo, vão aguardar um pouco mais. Então, o cenário é muito benéfico para o Brasil em termos de tentar ter um crescimento aqui dentro e trazer o capital internacional. Perfeito. Gilvan, só para poder a gente chegando aqui para o finalzinho do nosso papo, eu queria que a gente pudesse olhar também agora um pouco para o cenário internacional. A gente sabe que tem uma temporada de resultados acontecendo, inclusive, que tem decepcionado bastante ali o mercado. Nasdaq, na semana passada, até chegou a surfar uma onda ali de otimismo, depois quando chegaram ali novos resultados,
desabou tudo, devolveu tudo, vem o payroll em seguida, nova expectativa ali de continuar, né, tendo mais aperto monetário nos Estados Unidos, a gente sabe que o setor tecnologia é sempre mais sensível aos juros. Teremos resultados ainda sendo divulgados, né, por essa semana, dados importantes. Como que você tem visto aí essa onda de resultados negativos? Qual que é a mensagem que a gente deve tirar, né, desse movimento, né, de resultados negativos, além disso, dessa onda de demissões que a gente tem acompanhado, que a gente tem visto acontecer? Agora há pouco eu dei a notícia de C6, a gente também tem Dell, que daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes aqui para a nossa programação, para os nossos telespectadores, sobre mais uma onda de demissões ali que vai acontecer com a Dell, uma gigante aí também no mercado. Ou seja, olhando para esse movimento, qual recado a gente deve tirar disso? Ô, Débora, ótima pergunta. Acho que o recado é: o preço do dinheiro mais caro inviabiliza alguns projetos. Então, o dinheiro está mais caro. A gente teve, por exemplo, a taxa de juros dos Estados Unidos subindo. Então, isso é problemático em termos de projetos. As empresas investiram muito em crescimento. Então, com o dinheiro mais caro, os projetos precisam ser reavaliados. É como se você fizesse, por exemplo, uma boa analogia aqui, você programa uma viagem e no meio dessa viagem a gasolina vai acabando. Você tem que fazer algumas questões, né? Reduzir a velocidade, você tem que tirar um pouco algumas questões para reduzir o consumo e, por exemplo, o peso, para quem gosta de física, se você tem muito peso, você consome mais gasolina. Então, fazendo uma analogia, as empresas estavam numa grande viagem, com muito custo operacional, com muitos projetos que às vezes não estavam se pagando ainda, ou demoravam para se pagar, e ela falou o seguinte: para eu continuar existindo, eu talvez tenha que fazer aqui alguns sacrifícios para manter a operação pelo menos caminhando. Então, basicamente, as empresas agora começaram a fazer conta e viram: olha, o fluxo de caixa aqui tem um problema, a gente precisa fazer um ajuste. Mas nós temos que lembrar que foram muitos anos de muitas contratações, acabou se criando, Débora, uma inflação, por exemplo, nos trabalhos de algumas funções de tecnologia. Então, basicamente, agora chegou a hora de você entender se esses projetos fazem sentido e se eles podem se tornar viáveis. Então, alguns projetos se tornarem viáveis. A Microsoft, por exemplo, cancelou o projeto. Então, todos atravessam esse momento de juros altos. Acho que a grande lição é: juros altos prejudicam o crescimento. Maravilha. Inclusive, a gente consegue precificar esse impacto nos resultados das companhias, somadas às 5 maiores techs aí. Nós temos Alphabet com o Google, nós temos Apple, Microsoft, Meta com o Facebook e também algumas outras companhias. Você soma as 5 maiores ali techs dos Estados Unidos, você tem 34% de queda no lucro líquido dessas companhias em média. Então, é um problema que está acometendo todas essas companhias. É um momento meio complicado e, claro, tem que rever projetos, tem que rever ali essas contratações, tem que rever, claro, o objetivo das companhias. Nós vamos focar, claro, no desenvolvimento de tecnologia para o metaverso, como é o caso da Meta, até trocou o nome da companhia de Facebook para Meta, e agora esses projetos estão ficando um pouco escanteados. Então é um momento de reavaliar. Inclusive, algumas dessas companhias, depois de anunciar esses cortes, essas demissões, tiveram alta nas suas ações, claro, indicando ao mercado que está fazendo uma reavaliação. Nem tudo que é ruim afeta as ações de forma negativa. Claro, a gente tem que fazer um balanço aqui e olhar com bastante cuidado para o que acontece no mercado acionário internacional, Débora. Isso mesmo. Bom, Gilvan, acho que pode comentar, Fique à vontade, por favor. Gilvan, por favor. Obrigado, Débora. Gabriel, primeiro eu acho que essa bancada ganha ao lado da Débora uma grande eloquência com o seu raciocínio, porque é isso mesmo. A gente, no primeiro momento, acaba ficando bastante receoso, preocupado, mas a questão é que os projetos agora precisam se tornar viáveis. Eu acho que se você não faz o orçamento e continua navegando dessa maneira, talvez a empresa não chegue. Por exemplo, a Meta tem um desafio interessante. Ela investiu 10 milhões em metaverso, talvez o retorno on equity desse investimento não venha rápido, né? Então, ela precisa fazer ajustes. Então, infelizmente, isso está acontecendo. Mas é fruto também, acho que as pessoas têm que entender que existe uma dinâmica de juros altos prejudica os projetos. Por isso que a nossa ambição é que o Brasil consiga ter cada vez mais uma economia desenvolvida para conseguir ter uma taxa de juros mais baixa. E para quem quer empreender, entender que o preço do dinheiro tem um valor muito importante. Selic em 2 dígitos é muito ruim.
Certíssimo. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação hoje. Gilvan Bueno, sócio e gestor educacional da Orama. Seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação. Um prazer tê-lo por aqui. Um prazer, inclusive, falar contigo no ar. É um caríssimo amigo, um caríssimo parceiro aqui da BMC News. Tem sempre as portas abertas aqui na nossa programação. Gabriel, primeiro, muito bom ver seu crescimento aqui. Acho que para quem está vivendo a BMC sabe como é que você começou. Acho que você tem uma grande mentora, que é a Débora. Desculpa me alongar nesse comentário, mas é legal ver uma empresa que valoriza as pratas da casa. Então, para quem está aí tentando entender a BMC, ela pega profissionais com muito talento, coloca lá profissionais muito brilhantes e gera talentos. Então, muito feliz de ver seu crescimento quando você começou e daqui a pouco mais talentos surgirão. Beijo, Débora. Cuida bem dele aí. Manda ele aprender com tudo bem. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo de todo o coração. Até uma próxima. Você é sempre bem-vindo por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Gente, é isso aí. Deixa eu atualizar vocês aqui desse mercado. E a gente tem notícias também aqui, né, de Americanas, fundos que já estão ali se manifestando em relação a Americanas. Gabriel vai trazer mais detalhes para a gente daqui a pouquinho. Mas olha só, o índice Ibovespa chegou a zerar todas as perdas. Testamos aqui o sinal positivo, fomos ali uma alta de 0,12. Agora estamos 0,01 positivo, 0 a 0, 108.355 pontos. Ibovespa testando esse positivo, mas ainda não estabelecendo alta. No dólar futuro, a gente tem aqui, ó, um movimento ainda também de alta nesse momento. A gente tem uma alta de 0,49%. Moeda americana voltou a ficar um pouquinho abaixo dos R$ 5,20, está em 5,19, ou seja, sobe agora o Ibovespa, que não conseguiu se manter no positivo, agora testa de novo negativo. Não é do 0 a 0. É BRF que está liderando essas perdas. Na ponta positiva é o setor de petróleo que está dando aí uma impulsionada e também uma testada, uma virada na Bolsa Americana, que a gente tem visto os índices lá fora, né, tentando zerar perdas e tentando também testar uma virada, mas ainda sem fixar cenário positivo. Bom, esse é o cenário das bolsas aqui no Brasil e lá fora, e temos notícias em relação a Americanas, Gabriel. Exatamente, agora o pronunciamento do Fundo Verde Asset, declaração inclusive de Luiz Stuberger. Falaram que foram vítimas de fraude no caso de Americanas, um prejuízo aí nas debêntures da companhia, que segundo o fundo foi de 14 pontos base. Então, uma declaração bem forte do fundo no seu relatório mensal, na figura de Luiz Stuberger, dizendo que foi vítima de fraude no caso Americanas. Ele disse ainda aqui no relatório que quem investe em crédito sabe que esse tipo de risco existe. O processo de diligência bem feito deveria mitigá-lo, mas nunca é possível escapar totalmente do risco de fraude. Como gestores, nosso dever é buscar falhas em nossos processos de investimento e aprimorá-los a partir do aprendizado deste caso. Mas estamos falando aí de uma companhia com um longo histórico, controlada por 3 acionistas considerados até então, entre aspas, os melhores gestores de negócios do país e com balanços auditados por uma das maiores companhias do setor. Beira o inacreditável, segundo o relatório, que somente 23 dias depois, o fato relevante que alguém da companhia, seja na área financeira ou seja na alta gestão, tenha sido afastado. Temos a maior fraude histórica corporativa do Brasil, um buraco de mais de 20 bilhões de reais, e a gestão financeira da companhia, com exceção da recém-empossada CFO, continuou sendo feita pelas mesmas pessoas durante todo o período conseguinte. Então, esse é o pronunciamento oficial do Fundo Verde, da Verde Asset, aqui na figura de Luiz Stuberger, e que indica aí uma perda de 14 pontos base dos seus rendimentos, por conta, claro, das debêntures de Americanas. Débora. Isso aí. Bom, a gente vai para o rápido intervalinho comercial. Na volta a gente traz mais notícias de mercado aqui para vocês. Então sai daí que a gente volta já. BMC News. Informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com.
volta e para atualizar vocês, a gente falava sobre Americanas e sobre a manifestação agora, né? Via comunicado do Fundo Verde Asset, a gente tem, olha, a Americanas subindo 4,29%, que está acompanhando aqui a nossa programação, viu que durante a manhã a gente tinha até alta mais expressiva em Americanas, o que poderia estar relacionado a essa vinda ali dos principais investidores que tentam agora pessoalmente, né, entraram de cabeça realmente na história da Americanas para tentar negociar com credores. Bom, a gente não está vendo muito resultado, como eles mesmos disseram aí. Já no índice Bovespa, a gente tem uma leve alta agora de 0,06, 108 mil, e Bovespa busca 108.564 pontos. O Bovespa busca, né, se firmar nesse patamar positivo, mas ainda não consegue. Lá, aqui no dólar futuro, a gente também segue com alta, não mudou o cenário, ainda é 5,19. E lá nos Estados Unidos, agora a gente tem Dow Jones caindo 0,18, S&P 500 cai 0,57, Nasdaq está caindo 0,88%. Também durante a manhã, né, essa queda foi bem mais forte do que a gente está acompanhando agora, né, Gabriel? Não, exatamente. Para os Estados Unidos, inclusive, esse ritmo foi arrefecido ao longo do dia. Agora, no finalzinho, quase nos aproximando aqui do final do pregão, lembrando, a Bolsa nos Estados Unidos fecha às 6 horas por conta do horário de verão, Dow Jones ampliando um pouquinho as perdas, antes em estabilidade, agora 0,13% de queda, S&P 500 0,57% e Nasdaq 0,88%. Essas quedas, inclusive em frigoríficos, Débora Oliveira, elas podem se explicar, inclusive, pelo mercado norte-americano. Alguns analistas indicam que as margens para as companhias que atuam no mercado norte-americano, nos Estados Unidos especificamente, devem continuar apertadas para este ano de 2023. Então, algumas companhias que têm um pouco mais de exposição ao mercado norte-americano, no caso BRF e também Marfrig, elas devem ser prejudicadas. Por isso também um movimento de bastante queda para essas ações ao longo do dia de hoje. Quem se dá um pouquinho melhor é Minerva, BIF3, que cai, mas cai um pouquinho menos do que o restante do setor, que tem muito mais expectativas positivas pela reabertura da China do que, claro, por um mal-estar aí na economia norte-americana. Então, para a gente ver como tudo é interligado, como alguns setores da Bolsa de Valores brasileira, principalmente, são afetados por diversos fatores que, claro, a gente tem que ficar atento, senão perdemos aí o movimento do mercado. Exatamente. Bom, continuando por aqui, a gente tem mais notícias voltando aqui para o Brasil. Vamos falar sobre a Ambipar, que divulgou nessa segunda-feira que a SEC, equivalente à CVM dos Estados Unidos, aprovou a combinação dos negócios, né, da sua subsidiária Ambipar Response CEO, a HPX Corp, né, que segundo o fato relevante que foi divulgado nessa manhã, essa operação se tornará efetiva somente no dia 28 de fevereiro, quando os acionistas da HPX se reunirão em Assembleia Geral Extraordinária para poder votar essa fusão. Com essa aprovação do processo, as ações da Ambipar Response passarão a ser negociadas na Bolsa de Nova York sobre o código AMBI. É isso mesmo, Gabriel? É isso aí. #AMBI terá as suas ações negociadas depois da aprovação dessa fusão com a HPX, se aprovada, claro, nessa Assembleia Extraordinária. Nós também temos outra notícia aqui do mundo corporativo. A Viveo celebrou um contrato de compra e venda para adquirir a totalidade das ações representativas do capital social da Far.me, a Farmacologia Otimizada SA. A empresa é especializada na oferta de serviços de atendimento personalizado e digital. Os valores da aquisição não foram detalhados. Segundo o comunicado emitido ao mercado, a compra, abre aspas, reforçará a estratégia e atuação no segmento Direct to Patient da companhia, fecha aspas. É isso aí. Bom, a gente vai continuando por aqui, deixa eu trazer mais informações para vocês. A gente tinha o presidente Lula participando em mais um evento, ele que fez um discurso na inauguração de um complexo de saúde no Rio de Janeiro. Lula não fez agora, nesse final de tarde, mais nenhum comentário sobre as questões econômicas. Na sua fala, ele chamou apenas atenção para a campanha de vacinação que será feita, né, no país em breve, pediu para que a população se vacine, mas não tocou mais no assunto. A gente sabe que essa fala do período da manhã ali já repercutiu bastante, inclusive no mercado, com o presidente Lula questionando novamente, né, toda essa a questão da independência do Banco Central, os juros mais altos no Brasil, ou seja, ele bateu bastante nessas questões e isso, claro, pesou aqui no nosso índice Bovespa, como a gente veio acompanhando na nossa programação. Não é isso, Gabriel?
Exatamente, dona Débora Oliveira, inclusive trazendo essa atualização, uma informação que eu trouxe há pouco, mas que eu deixei aqui no ar na nossa conversa com o Gilvan Bueno. Nós tivemos aí uma movimentação bem interessante para o nosso mercado brasileiro, inclusive pelo volume de negócios no Ibovespa, o índice que reúne as principais ações aqui no Brasil. Em janeiro, a média de volume de negócios no Ibovespa foi de 18 bilhões e 500 milhões de reais, o que representa uma queda de 16% em relação aos 22 bilhões do mesmo mês de 2022, ou seja, um mês positivo para o nosso Ibovespa, de muito otimismo para a Bolsa Brasileira, mas com pouca movimentação, com pouca negociação aqui no nosso principal índice. Já nas negociações totais aqui do Ibovespa, nós tivemos 24 bilhões e 700 milhões de reais neste janeiro, que foi 14% menor do que o janeiro de 2022, e na comparação com 2021 aí a queda foi um pouquinho maior. Então, mês pouco movimentado na nossa bolsa, com poucas negociações, claro. A gente tem uma Selic bastante atrativa, nós temos a fuga ali de alguns investidores para a renda fixa e a entrada principalmente de estrangeiros aqui no nosso mercado, que está segurando um pouquinho essas altas e também esse volume de negociação para a nossa bolsa de valores. É isso mesmo. Bom, para poder continuar falando aqui sobre esse cenário do Brasil, a gente conversa agora com o Alex Agostini, ele que é economista-chefe da Austin Ratings, já está aqui, que é a agência de classificação de riscos, está aqui para poder participar desse nosso papo. Alex, muito obrigada pela tua participação aqui conosco, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, um prazer sempre estar com vocês. Alex, eu quero trazer já, inclusive, né, eu acabei de falar que o presidente Lula fez um outro pronunciamento agora à tarde, não voltando a bater, né, já não bastasse o período da manhã, que ele bateu bastante de novo nessa questão de independência do Banco Central, da questão dos juros mais altos. Ele tem batido bastante nessa tecla, né? Eu queria entender, do teu ponto de vista, o que a gente pode destacar em relação a essa persistência do presidente Lula em fazer esse questionamento, em dizer que não se justificam juros da maneira como a gente tem visto aqui no Brasil, né? E, além de tudo isso, a questão da independência do Banco Central. O que a gente pode tirar, né, desse tipo de pressão, se a gente assim pode dizer? Podemos entender isso como uma pressão sobre o Banco Central? Olha, primeiro, isso é uma retórica política, né? Nesses primeiros 100 dias de governo, de qualquer governo, é o período em que o governo precisa formar uma base de apoio no Congresso Nacional. E essa base de apoio no Congresso Nacional, naturalmente, passa também por um apoio popular. Ainda que Lula tenha ganho as eleições, e aí pode-se entender que tem um grande apoio popular, não é bem assim que os congressistas olham para o apoio popular e aí fecharam o apoio ao governo. Mas, naturalmente, quando ele precisa desse apoio para aprovar algumas medidas, como foi, por exemplo, a PEC da transição, e agora se fala muito no arcabouço fiscal, que a Haddad está falando para abril, e depois também falando na questão da reforma tributária, mexer na questão do IR, são temas bastante espinhosos, naturalmente, mas que, tendo um apoio no Congresso, ele consegue avançar com algumas medidas que, para ele, executivo, são importantes. E aí, nesse cenário, por isso que é importante a gente compreender esse cenário, todo e qualquer presidente, no mundo inteiro, como nos Estados Unidos, ainda que haja uma independência do Banco Central, quando sobe os juros, a gente sabe, isso tem um impacto impopular muito grande, né, na opinião dos consumidores, dos investidores, em relação ao presidente. Aí o presidente, ele passa ali, o presidente do país, passa do lado do presidente do Banco Central e dá aquela cobrada, não, olha, o juros está muito alto, precisa baixar. Isso faz parte ainda que haja uma independência de jure do Banco Central. Porém, isso tem algum poder de mudança dessa autonomia? Eu não vejo como. Isso é um retrocesso. É claro e natural que o Brasil está com juros altos. Mas juros altos por quê? Porque precisa se combater uma inflação que está num nível muito acima do desejado. Lula disse também, precisamos rever a questão de metas de inflação. Eu, há muito tempo, acho que precisamos rever, mas não é ele que tem que dar esse tipo de declaração. E sim o Haddad ou o CMN, o Conselho Monetário Nacional, quando vai se discutir, por exemplo, as metas de inflação. E isso impacta naturalmente no mercado financeiro, nas expectativas futuras de investidores, empresários e consumidores, porque passa
aquela ideia de ingerência, como aconteceu no governo Dilma. Então, sempre a gente vai resgatar essa preocupação, que a gente sabe que, no final das contas, acaba tendo um impacto direto na questão fiscal e na inflação, quando tem essa ingerência. Perfeito. Inclusive, Alex, já que você mencionou essa discussão sobre a meta inflacionária aqui no Brasil, lembrando, a meta é estipulada pelo CMN, Conselho Monetário Nacional, gira ali em torno dos 3%, bem longe aí da inflação que nós vimos no ano passado, neste ano, e as projeções também para 2024. Já é o terceiro ano consecutivo que nós passamos longe da meta. Como que essa quebra consecutiva da meta estipulada pelo CMN e também pelo Banco Central brasileiro, ela prejudica aqui a análise da economia brasileira? Qual seria uma meta ideal? Como que se avalia toda essa questão que envolve a meta inflacionária aqui no Brasil? Como você bem mencionou, nós temos que revisá-la, mas tem que ser uma revisão institucionalizada, uma revisão pelos principais entes ali que tocam a economia, como é o caso do ministro da Fazenda, como é o caso do presidente do Banco Central. Como que você avalia toda essa questão inflacionária e de meta de inflação aqui no Brasil e o combate a ser feito a ela? Olha, o Brasil, ele adotou o sistema de metas de inflação depois de estudar muito o que acontece em alguns países, como Nova Zelândia, no Chile, Estados Unidos, entre outros países, que alguns têm meta definida no ano calendário e outros não, como é no caso dos Estados Unidos, que tem uma meta de longo prazo, de uma inflação de 2%. O importante é que a gente precisa reconhecer que o Brasil, primeiro, é um país emergente, então falta, naturalmente, fatores de produção, o que faz com que em qualquer momento de crescimento econômico a inflação já bate a porta, ou a gente precisa ali, sempre vai ter uma reposição de preços muito rapidamente quando tem uma crise como foi na pandemia. A pandemia veio, 2021 alguns reflexos, não cumpriu a meta de inflação, é compreensível. 2022 não cumpriu, acende a luz amarela. 2023 muito provavelmente não deve cumprir, acende a luz vermelha. Por que a luz vermelha? Porque, de fato, quando a política monetária não consegue ser assertiva, ou algo está muito errado, seja na condução, na execução dela, ou seja na estrutura da inflação e que precisa ser revisto, porque isso tira a previsibilidade de investimento de longo prazo. Porque imagina um empresário no setor de energia, que o Brasil ainda é carente, ele faz um investimento com retorno de 20 anos. E aí esse retorno de 20 anos, ele está fazendo uma taxa de retorno de 10%. E a taxa de juros sobe a 12, 13, 14. Ele está no negativo quando ele faz o fluxo de caixa descontado. Então, essa falta de previsibilidade é ruim. Então, a gente precisa olhar qual é o problema. O problema hoje é estrutural na inflação. Nós temos um problema estrutural de inflação. Qual é? Bem simples, muito simples. 27% da composição do IPCA, que é o índice que o Banco Central persegue, apesar dele olhar diversos índices de inflação, quando ele olha IPCA, 27% da formação dele é de preços administrados. São preços que são com base em contrato. E nada tem a ver com demanda ou oferta, como a gente sofreu recentemente. E aí ele precisa subir muito a taxa de juros para atingir ali os 73% que sobra para os preços livres, achatar a economia para trazer essa inflação para baixo, para cumprir a meta. E isso não tem dado certo há algum tempo. Então a gente tem uma meta de inflação muito ambiciosa de países desenvolvidos, mas o Brasil tem características e realidade de país emergente. Então dificilmente nessa atual conjuntura, que ainda é toda a cadeia produtiva de oferta de produtos internacionais ainda não foi estabelecida. Como não foi, a gente vai ter problema ainda de inflação. O resultado disso, juros altos por muito tempo, e quando começar a se reduzir, não vai ser porque nós combatemos a inflação, e sim porque houve uma desaceleração muito forte do crescimento econômico, tanto que esse ano vai ser apenas 0,7% a projeção da Aussie Rating, e aí sim o Banco Central vai fazer parte da lição de casa, que foi cumprir a meta de inflação, que não será nesse ano e muito provavelmente não será em 2024. Por isso a luz vermelha acesa. Maravilha. Inclusive, para complementar essa discussão, a gente falava sobre essa rusga criada entre o Executivo, na figura de Luiz Inácio Lula da Silva, com o Banco Central, falando sobre meta inflacionária, falando sobre a independência do Banco Central e sobre a Selic em patamares elevadíssimos, que é os 13,75 hoje praticados. E nós temos aqui um boletim Focus, projetando uma queda na Selic para o final do ano, para o final de 2023, a 12,50.
No entanto, não avisaram o mercado que é para cair a Selic, estão negociando o DI acima ali de 13,80%, 13,85%, até 14%. Qual que é a expectativa? A gente pode ver uma nova subida de juros aqui no Brasil por conta desse caráter ainda persistente da inflação brasileira, e quais seriam os riscos de uma nova subida de 13,75% para 14%? Não sei como seria essa administração. Como que você avalia essa perspectiva da Selic ainda para 2023, já que o cenário está tão incerto? O mercado ora projeta uma coisa, opera a curva de juros de outra forma. Como que você está fazendo essa avaliação? Olha, bom, primeiro que é muito interessante porque a maior parte dos analistas que colocam lá, imputam as projeções no Banco Central, são de bancos, portanto, do mercado financeiro que opera o mercado futuro de DI, né? Mas uma coisa é operar o mercado futuro de DI, no qual ele é muito sensível a informações instantâneas, então uma declaração, obviamente, inadequada do presidente da República e que não cabe a ele, os DIs disparam, porque existe essa preocupação, então já começa a ter ali a imputação de um prêmio de risco, e o outro cenário é um cenário macroeconômico, no qual os analistas, economistas, vão prevendo, olhando o cenário internacional, o cenário doméstico, como que pode ficar a Selic no final do ano. Então, DI futuro, né, ele é muito mais sensível. O que acontece, obviamente, é que hoje tem um risco muito maior de uma alta da taxa Selic, dada essa situação fiscal, toda essa preocupação do que vem pela frente, o que será desse arcabouço fiscal que o Haddad tanto fala, o que será que vem nessa reforma tributária que o Haddad diz como se fosse aí a salvadora da pátria no que diz respeito ao equilíbrio fiscal, já que o Brasil vai ter uma arrecadação menor neste ano, porque não teremos os benefícios dos preços de commodities como foi nos anos anteriores, e também nós teremos um aumento de gastos como a própria PEC da transição já prevê. Então, nesse cenário, hoje, o risco é de uma alta de juros agora, né? Ou seja, o risco é maior. Mas olhando o cenário macroeconômico, de acomodação da política monetária nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, uma desaceleração econômica, tem riscos, né, naturalmente, de queda do preço de commodities. Então, a gente prevê o seguinte, olha, a inflação para 2024, porque 2023 já foi para a política monetária, para 2024 a gente ainda tem uma chance de convergir essa inflação mais para dentro da banda de flutuação da inflação do IPCA. Dado esse cenário, é possível que mais ou menos em junho ou julho a Selic comece a desacelerar, mas veja, muito lentamente, de 13,75 para 12,50. Então isso é o cenário macro. Agora, o cenário que o mercado financeiro opera o DI, é esse cenário de que agora essas falas podem mudar a regra do jogo no meio do jogo. E essa é a grande preocupação dos investidores, ninguém ficar descoberto numa possível alta de Selic, que pode acontecer sim, até porque o Roberto Campos já disse isso na última ata, né? Os riscos de uma alta são maiores hoje do que uma queda. Agora, para a gente falar um pouquinho sobre alguns dados que foram divulgados recente, a gente teve um janeiro bem ruim, que confirma ali uma contração em relação ao mercado de veículos. Apesar, né, da gente ter tido um crescimento de quase 12% na comparação anual com janeiro de 2022, os números já não se via da maneira como a gente tem hoje desde, aí se não me engano, acho que era 2005, aí você me corrija se eu estiver, né, errada, Alex. Ou seja, é uma alta que ainda não dá para poder se comemorar? O que falta para poder a gente conseguir destravar e a gente recuperar esse setor ao que a gente via, pelo menos ali no período pré-pandemia, que vinha, né, em andamento? Claro, tiveram muitos fatores, né? Crise de semicondutores, tem uma série de coisas que impactaram bastante, mas isso tudo ainda tem travado esse setor? Tem sim, e esse desatar de nó não vai ser algo tão simples. Se eu não me engano, essa alta deve ser a maior de 2015. Se eu também não me engano, não tenho certeza, mas os últimos indicadores de atividade sempre estão voltando ali ao nível de 2015, que foi quando o Brasil chegou à bancarrota, né? 2015, 2016, 2 anos seguidos de queda do PIB, isso daí só tinha acontecido na década de 30, né? Mas o que está acontecendo hoje, um setor extremamente importante, que é o setor automotivo, por quê? Porque para construir um veículo, você tem borracha, vidro, tecido, componentes eletrônicos, aço, seguros,
peças, autopeças, enfim, é uma relação intersetorial muito grande que, portanto, impacta, né, a massa de salários, emprego, salário médio, impacta essa roda da economia. E quando tem um número que ainda não é tão satisfatório, claro que isso preocupa um pouco, mas isso já era esperado, não está fora de contexto, porque a gente já vem sofrendo os efeitos negativos de uma inflação alta com juros altos. A gente já tem projeções de desaceleração da economia nesse último semestre de 2022 e que se esperava que 2023 iniciasse ainda de forma lenta, por isso até que uma projeção do PIB, se eu não me engano, hoje no Focus de 0,78, 0,79, na Austin nós prevemos 0,70, então é natural essa desaceleração na atividade econômica e um setor tão importante que é esse do setor automotivo. Qual o grande problema? Não é só a questão dos juros altos que já está surtindo efeito, mas o Brasil está aí, como a gente já comentou, nessa armadilha fiscal há muito tempo, né? Eu já citei isso recentemente, que em agosto de 1987, portanto aí já há 35 anos praticamente, o presidente da Fiesp naquela ocasião, agora me falhou o nome dele, ele disse o seguinte: ou o Brasil vence o déficit fiscal ou o déficit fiscal mata o Brasil. Há 35 anos isso já era um problema. Então, se a gente não der condições claras, direção clara do que será a política fiscal do país, a gente não vai conseguir resgatar essa confiança dos empresários, não vamos conseguir resgatar essa confiança dos investidores e não vamos conseguir resgatar essa confiança também dos consumidores, porque sempre vai ficar aquela preocupação de uma inflação alta com juros altos. E aí a gente não desata esse nó, que é o nó de tentar estimular a economia. Aliado a esse cenário, a gente tem mercadante no BNDES. Surge de novo aquela preocupação de algumas empresas selecionadas para serem beneficiadas, porque não existe um grande plano, né, um plano de longo prazo para desenvolver a economia, a indústria nacional. Esse é um grande problema, por isso que o setor industrial paga muito imposto e representa pouco do PIB. Então a gente precisa mudar essa situação. Como? Precisa ter um plano de longo prazo, mas isso passa obrigatoriamente por um plano consistente e concreto na área fiscal. Enquanto não há, a desconfiança não vai deixar a gente sair dessa situação. De novo, há 35 anos já se falava nessa situação, já se falava no problema fiscal do Brasil. Perfeito. Muito obrigada, Alex. Eu quero agradecer bastante aqui, né, o seu papo aqui conosco, o seu tempo, aliás, de vir aqui, trazer um pouco aí da sua visão, contribuir aqui com a gente, nosso fechamento do mercado. Espero contar mais vezes com você por aqui na nossa programação da BMC News. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, estou à disposição. Um abraço, até mais. Maravilha. Um abraço, até mais. A gente vai seguindo por aqui. Deixa eu só atualizar vocês aqui no dólar futuro, que a gente teve mais uma leve quedinha aqui, 0,40, mas ainda com o dólar se mantendo nos 5,19. No Ibovespa, queda agora de 0,12, 108.391. O Ibovespa que está tentando, né, segurar no positivo e não consegue. Bom, vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta a gente tem mais mercado por aqui, mais notícias de mercado, notícias do mercado internacional com Gabriel Monteiro, então a gente volta já. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global.
Maravilha. O secretário de Governo do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, afirmou que a realização de uma reforma tributária sem que haja uma reforma administrativa poderá afetar negativamente a carga de tributos. Para ele, seria mais inteligente fazer a reforma tributária sabendo como será a reforma administrativa ou junto com a reforma administrativa, porque teria como saber o custo Brasil para definir o que vai ser arrecadado e o que será tributado. Durante a conversa com os empresários, Kassab foi contundente nesta segunda-feira, afirmando que promover a tributária sem a reforma administrativa será um projeto para aumentar a carga e que ele é radicalmente contra a discussão de qualquer uma dessas propostas de reforma tributária, sem deixar claro na mesa quais são as propostas de reforma administrativa. É isso aí. Bom, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a atual taxa de juros no Brasil e questionou o Banco Central ao discursar na cerimônia de posse de Aloysio Mercadante como presidente do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Segundo Lula, o Banco de Fomento pode contribuir para a redução da Selic. É uma bobagem achar que o presidente de Banco Central independente faz mais, foi o que disse Lula, que ainda completou, abre aspas, não tem explicação para a taxa de juros a 13,5%. Faz anos que a gente briga pela taxa de juros no Brasil, fecha aspas. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária manteve a taxa de juros em 13,75%. O presidente afirmou que o problema não é ser uma instituição independente ou ligada ao governo, e sim a cultura de juros altos no país, que não combina com a necessidade de investimentos. Lula afirmou ainda que a classe empresarial precisa aprender a reivindicar e reclamar de juros altos, como faziam no passado. E o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, afirmou há pouco, após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que formará um grupo de trabalho para debater uma proposta de regulação para que trabalhadores de aplicativos e transporte de entrega passem a ser segurados pelo INSS. O ministro explicou que regular o trabalho por aplicativos também significa mais receita para a Previdência. A estimativa é que mais de 2 milhões de pessoas trabalhem em aplicativos de serviços. Se isso for ampliado para outros aplicativos, haverá um aumento de receita e atualmente não chega a 10% o número de trabalhadores dessas categorias que contribuem para a Previdência como autônomo ou microempreendedor individual. Lupe afirmou que quer automatizar até 60% dos serviços da Previdência. Ele ressaltou que um dos problemas que levam ao crescimento da fila do INSS é que o mesmo beneficiário faz de 10 a 15 pedidos. O ministro defende que os pedidos sejam contados por CPF. E já passa de 2.400 o número de mortos na Turquia e na Síria após um grave terremoto de magnitude 7,8 que atingiu principalmente a região central do país, perto da fronteira com a Síria. O tremor já é considerado como o pior desde 1939 na região, segundo o próprio governo turco. Funcionários da Organização das Nações Unidas estão na Turquia e na Síria para avaliar as necessidades de prestar assistência, foi o que disse o secretário da ONU, Antônio Guterres. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que seu governo tem trabalhado em estreita colaboração com a Turquia, autorizando uma resposta imediata de Washington ao devastador terremoto no país. O governo da Rússia também anunciou o envio de equipes de resgate para a Síria e para a Turquia. A Grécia e a Alemanha também oferecem ajuda nesse momento. Olha só, mais uma até que a Dell confirmou que vai demitir cerca de 5% de sua força de trabalho, de acordo com a agência Dow Jones. Há um ano, a Dell tinha em torno de 133 mil funcionários, de acordo com documentos regulatórios. Então, os cortes podem afetar em torno de 6.650 pessoas da operação global. A tradicional empresa de PCs e notebooks se junta a outras do setor de tecnologia que realizaram demissões em massa diante da alta dos juros e restrição no acesso ao crédito. E a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, ela disse que enxerga um caminho no qual a inflação desacelerará significativamente e a economia permanecerá forte mais adiante. Segundo ela, não há uma recessão com geração de 500 mil empregos e com a taxa de desemprego mais baixa em mais de 50 anos. E Yellen fez essa afirmação baseada nos dados do payroll de sexta-feira.
Em entrevista à rede ABC, Yellen ainda comentou que o Congresso deve concordar em aumentar o teto da dívida, o que considerou como uma decisão que não pode ser negociável. Agora, o que não é negociável, Débora Oliveira, é você que está nos assistindo ser inscrito no nosso canal do YouTube. Então, para você que assiste diariamente a nossa programação, abaixa um pouquinho a tela, tem um botão de se inscrever, clica nele e também clica no sininho das notificações para receber todos os conteúdos publicados por nossa equipe. Tem conteúdos ao vivo, tem conteúdos gravados, especialmente aqui para quem nos segue pelo canal do YouTube. Então, para você que gosta da nossa programação ao vivo e quer a completude dos conteúdos produzidos pela BMC News, só se inscrever no canal e assinar o sininho das notificações. A gente vai para um rápido intervalo para você ter tempo, claro, de descer um pouquinho a tela e clicar no se inscrever, mas depois a gente volta com mais atualização de mercado e, claro, aqui no Brasil, internacionalmente, e mais um convidado super especial para falar agora sobre gráficos, fazer uma análise gráfica aqui para todo mundo que está nos acompanhando, mas claro, depois do intervalo. BMC News. Como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta, deixa eu só atualizar vocês aqui, né, do mercado. 0,13 que a gente tem de queda, agora são 5 horas e 27 minutos. No setor de varejo a gente tem aqui boa parte, né, do setor em queda, mas Americanas sobe 6,13%. Em relação a Americanas, Carlos Sicupira, um dos principais acionistas, membro do Conselho de Americanas, assumiu as negociações com os bancos credores para poder tentar chegar a uma solução negociada para a varejista brasileira, foi o que disseram algumas fontes da Bloomberg. Sicupira está conversando com cada banco separadamente. E os bancos consideram as negociações positivas, um sinal de que as principais acionistas da varejista, que também inclui Jorge Paulo Lemann e Marcel Teles, estão dedicando mais atenção ao assunto, segundo as fontes da Bloomberg. Até agora, nenhuma proposta concreta, né, foi concluída para poder se apaziguar os credores nesse momento. Os credores querem uma injeção de capital de pelo menos 15 bilhões de reais, enquanto os investidores bilionários não ofereceram mais do que 6 bilhões. Falta bastante nessa conta aí, né, Gabriel? Exatamente, a conta não mudou desde que estourou a crise, Débora. A primeira oferta dos investidores para entrar com capital dentro da companhia foi de 6 bilhões. O mercado pedia à época 12 e 15, quando se teve uma proporção real do que estava acontecendo com Americanas, mas os principais administradores ali, o Grupo 3G, falou que 6 bilhões é o limite, não entrará com mais recursos, então a gente vai ver essa briga, vai ser judicializada, alguns fundos, quem se prejudicou com toda essa história vai entrar na justiça e, claro, a gente deve ver o Grupo 3G envolvido com um pouco mais de intensidade nessa crise daqui para frente. A gente vai ver como se solucionará esse grande imbróglio do mercado financeiro, como o Verde Asset, a corretora, a administradora de recursos, a gestora, disse que pode ser uma das maiores
crises, uma das maiores fraudes do mundo corporativo brasileiro da história. A gente vai ter que acompanhar e vamos ver se sai mais do que 6 bilhões desse grupo controlador ou se realmente a gente vai ter que entrar com algumas medidas um pouco mais intensas na justiça para, claro, cumprir com as obrigações legais da companhia a partir deste momento, Débora. É isso mesmo. Bom, a gente vai continuando por aqui. Deixa eu trazer também aqui o setor de construção. Opa, deixa eu trazer aqui. A gente vem, né, com a notícia Ibovespa. Deixa eu trazer aqui o monitor de mercado para vocês. O monitor de mercado hoje está meio que brincando comigo, não está ajudando muito. Mas vamos lá. A gente tem aqui, além do setor, né, de frigoríficos, que vem aqui aparecendo os destaques de perda desde mais cedo, a gente também tem o setor de construção, Exetec, Cirela, né, todos esses papéis aparecendo aqui nessas perdas, como eu falei mais cedo para vocês. Além, né, da questão do preço do aço, que pode estar impactando também os setores de mineração. Do lado da construção, tem essa questão ali da frustração em relação ao lançamento do programa Minha Casa Minha Vida. Então, a gente tem aí todo o setor caindo nesse momento, inclusive aparecendo já nos destaques de perda, e na ponta positiva a gente tem o setor de petróleo em alta, Gabriel. Exatamente, Débora Oliveira, já que a gente mencionava esse mau dia, esse dia ruim para os frigoríficos, para as companhias de proteínas de animais, nós temos aqui um mês ainda muito negativo para todas essas companhias, a maioria dos ativos em patamar negativo. Eu destaco aqui BRF, que encabeça as quedas de hoje, mas no agregado mensal perde 9,80%, cotada aqui a R$ 7,19. Nós chegamos à região aqui dos R$ 8,65 há poucos dias atrás, com aquela euforia, com aquele bom desempenho, aquela animação de uma possível recuperação no mercado chinês e essa recuperação se estendendo a outros mercados globais. Hoje, e principalmente aí nos últimos 3 dias, destaco desde a decisão de política monetária lá nos Estados Unidos, nós temos dias negativos aqui para o ativo de BRF. Nós temos 3 pregões negativos consecutivos e bem negativos, perdendo bastante valor. Agora R$ 7,19, agregado mensal de 9,67%. Marfrig segue na cola de BRF, perdendo 6,49%, muito puxada, claro, pelas quedas desta tarde, ou seja, a tarde fazendo preço aí no mês como um todo. O ativo não vinha se destacando muito positivamente, então perdeu um pouco as margens. Hoje perde 6,62% de valor no comparativo com o início do mês. JBS também 4,68%. São as 3 ações que estão com uma queda um pouco mais acentuada no pregão de hoje. BRF, Marfrig e JBS. Quem está se destacando com um pouco menos de intensidade é Minerva, BIF3, 4% de queda no agregado mensal. Hoje cai ali próximo de 0,5%, 0,8% ao longo do dia como um todo, enquanto os outros ativos estão perdendo bastante valor. BIF3, Minerva está em certa estabilidade. O que acontece é que Minerva tem uma grande tese, claro, da reabertura da China e a exploração desse mercado asiático. Então, olha-se mais para a Ásia do que para os Estados Unidos, coisa que não acontece com BRF, com Marfrig e com JBS. Esse é o cenário aqui para os frigoríficos neste mês. Hoje também muito negativo, mas o mês como um todo não começou muito bem para esses ativos voltados, claro, à proteína animal, Débora. É isso mesmo. Mais uma informação aqui agora voltando a falar um pouco sobre política. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que o governo federal vai retomar os investimentos na indústria naval do Rio de Janeiro. Ele disse o seguinte, abre aspas, vamos voltar a construir navios nos estaleiros do Rio de Janeiro e retomar os investimentos na indústria de óleo e gás, fecha aspas. Foi o que ele afirmou ao lado do prefeito da capital, Eduardo Paes, do PSD, e também do governador Cláudio Castro, do PL, durante a inauguração do Supercentro de Saúde Carioca, que terminou agora há pouco à tarde, né, onde Lula também não voltou mais a falar absolutamente nada sobre essa questão financeira, como ele falou pela manhã. No evento, o discurso se concentrou apenas nas questões de saúde e chamou também atenção para a campanha de vacinação que será feita no Brasil em breve. Além disso, né, a gente tem toda essa movimentação sobre a questão da reforma lá na Câmara dos Deputados, que ainda está em andamento, muita coisa ainda para poder rolar, mas o que tem chamado realmente a atenção do mercado, Gabriel, são essas cobranças realmente do governo, o lado do governo realmente em bater nessa questão da independência do Banco Central e também dos juros mais altos aqui no Brasil. Isso, é claro, veio impactando durante praticamente todo dia aqui no índice Bovespa, que agora está nesse momento numa leve queda de 0,02 por enquanto, viu, Gabriel?
já devolveu boa parte dessas perdas do dia, né, Débora? A gente Exato. Começou bem negativo. Chegamos a bater quase 1% de queda hoje, Exato. desde mais cedo. Operando acima de 1% de queda, ali quase no 1% de queda, mercados internacionais também seguiram esse mesmo movimento. Estados Unidos estava caindo bastante, neste momento até atualizando aqui o mercado internacional, nós temos 0,26% de queda para Dow Jones, os três principais índices, né, do mercado norte-americano, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, ainda em patamares negativos. No entanto, Dow Jones reduz um pouco essas quedas, estava em 0,5%, agora 0,26%. S&P 500 amplia um pouquinho as perdas, 0,70% de queda, nos aproximando aqui do fechamento do pregão. E Nasdaq aí despontou a perder valor novamente, oscilava ali em 0,7%, 0,8% de queda e agora 1,12% de queda. Então, o viés negativo voltando a mostrar as suas garras aí para o mercado norte-americano. Esse viés impactou todos os mercados durante os pregões de hoje. Nós tivemos Ásia fechando bem no negativo, principalmente Xangai, 0,76% de queda, Hang Seng, que é a bolsa lá de Hong Kong, 2% de queda, 2,02% de queda, e Kospi na Coreia com 1,70% de queda, muito puxada pelo viés negativo do mercado internacional, principalmente o mercado norte-americano. Na Europa também nós tivemos um dia negativo. O que é interessante é esse vai e vem das bolsas lá nos Estados Unidos, essa intensidade de queda, ela oscilando bastante até o final do pregão. Claro, a gente vai trazer o fechamento aqui às 6 horas da tarde. No momento, está indo bastante para cima, bastante para baixo essas quedas lá nos Estados Unidos. E claro, aqui no Brasil, muita parte por conta da política. Inclusive, Débora Oliveira, trazendo um levantamento bem interessante, tem aquele índice Big Mac da economia, que mede, claro, a inflação e o poder de compra em diversos estados do planeta, em diversos países do planeta. Por conta aí do preço do Big Mac, nós temos uma informação bem interessante sobre o dólar, sobre a paridade do real com o dólar. Nós temos aqui uma interessantíssima comparação, dizendo que o dólar ele deveria estar muito mais baixo do que hoje, negociado ali perto dos 4,5, dos R$4,50. Então esse índice Big Mac ele é utilizado aí internacionalmente há muitos anos, há muitas décadas, para medir essa inflação global e o poder de compra, pela paridade, claro, de poder de compra internacional, e diz que o dólar ele deveria estar abaixo do que hoje negociado, bem abaixo, na verdade, do que hoje negociado. O que pode fazer preço nessa cotação do dólar? Claro, política e esse risco de um novo arcabouço fiscal e também dos juros negociados aqui para o Brasil. Essa crítica especificamente à independência do Banco Central vem tomando bastante holofote nos últimos dias, porque quando comparamos o Brasil a outras grandes economias internacionais, inclusive todas da zona do euro, a norte-americana, a japonesa, nós temos, claro, bancos centrais independentes já há muito tempo. Nós, pelo visto, estamos querendo nadar contra essa maré que já acomete os mercados internacionais há muitos anos, há muitas décadas, e claro, nós temos aqui uma disputa política, uma disputa de narrativas. Não sabemos se uma possível mudança pode se concretizar ao final do mandato de Campos Neto, ali em 2025, 2026, mas claro, a gente vai ter que acompanhar, seguir o que acontecerá e ver a reação popular a essa discussão. O bom de termos um tempo aí, 2 anos ainda, para discutir isso, é que pode ser amplamente discutido na sociedade, as pessoas podem dar as suas opiniões, a imprensa pode repercutir essas informações, então a gente não vai ter nada em muito curto prazo, mas pode mudar daqui 2 anos. Claro, esse é o risco que nós temos aqui para a economia brasileira por conta dessas falas. Não é um grande risco, mas ainda é uma pulga atrás da orelha do mercado. É isso mesmo. Bom, Gabriel, vamos trazer informações aqui da região do Condado. Um trágico, né, uma trágica movimentação ali numa obra. A gente não sabe exatamente o que foi que provocou, mas um incidente ali. Tem uma obra acontecendo na altura da Avenida Horácio Laffer, e aí, olha só, pelas imagens a gente consegue acompanhar a avenida totalmente parada, ali na Faria Lima, uma obra que está acontecendo, que está sendo levantada, e uma peça de parte dessa obra despencou em plena Avenida Faria Lima,
Olha só, a gente consegue ver um guindaste na altura do prédio, inclusive, na avenida ali, um carro chegou a ser atingido, a gente não tem informações, né, sobre detalhes de como se teria algum ferido ou não até então. O que se sabe é que não tem feridos, tá? É a informação que a gente tem, não há feridos até o momento, não há informação de nada desse tipo. O incidente aconteceu nesse imóvel, então, que está sendo construído na altura da Avenida Horácio Laffer, ou seja, bem no centro aqui do coração, aqui do ladinho, inclusive, da BMC. A gente sabe que essa é uma avenida movimentadíssima, né, aqui em São Paulo, é onde concentra o coração do mercado financeiro, carinhosamente, aliás, né, chamado de condado. Quem trabalha por aqui sabe bem disso, já conhece, né, essa forma como o pessoal já chama aqui essa região, é o condado da Faria Lima. E aí a gente teve esse incidente acontecendo, interditando parte, inclusive, da Avenida Faria Lima, que geralmente já tem um trânsito caótico nesse horário, nesse período da tarde aqui em São Paulo, né, Gabriel? Não, exatamente, e antro de muitas construções de grandes incorporadoras e construtoras. Nós temos uma série de empresas voltadas a propriedades comerciais, como é o caso de algumas listadas aqui na Bolsa de Valores, então pode ser o empreendimento de uma dessas grandes companhias. A gente ainda vai apurar o que está acontecendo, se teve feridos ou não, e claro, quem é o grande proprietário dessa obra, quem está promovendo essa obra aqui na Faria Lima, que é, claro, um antro de grandes empresas, uma disputa aqui por espaço das grandes corporações, das grandes companhias voltadas à incorporação e construção, principalmente de propriedades comerciais, Débora. É isso mesmo. A gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta a gente vai ter as análises dela, Carol Daher, analista técnica da mulher da Bolsa, da mulher na Bolsa. E a gente vai trazer mais informações aqui, análises técnicas sobre, né, claro, o índice Bovespa, também sobre vários papéis aqui que vocês quiserem análise da querida Carol, que sempre está com a gente aqui fazendo esse fechamento de mercado nas segundas-feiras. Então já vai deixando aí os papéis que vocês querem analisar, Carol. Daqui a pouquinho a gente volta. PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. E vamos voltar. Eu estava falando que eu apaguei tudo aqui conversando com a Débora Oliveira, porque hoje o telão está de brincadeira conosco aqui, pregando diversas peças desde o começo da manhã. Eu já apaguei meu mapa ali umas 15 vezes e a Débora está brigando agora com o nosso telão. Mas, claro, para falar um pouco sobre gráficos, para fazer algumas análises, bater um papo conosco nesta segunda-feira, gostaria de convidar à nossa programação Carol Daher, analista técnica da Mulher na Bolsa e mestre em Direito e Negócios Internacionais. Carol, seja muito bem-vinda à nossa programação. Agradeço por esse nosso papo semanal, essa conversa incrível de todas as segundas-feiras.
É uma delícia estar aqui com vocês. Eu quero mandar um beijo aqui para a galera que está com a gente no chat. Um beijo, Débora, Gabriel. Bom estar aqui de novo, segundona, para começar essa semana aí muito bem. Isso mesmo. Exato. Eu gostaria de já começar essa nossa conversa falando sobre nosso principal índice da Bolsa de Valores brasileira. A gente parecia que estava indo para cima, chegamos ali na região dos 113, 114 mil pontos e agora 107 mil pontos, deve estar mais ou menos nessa métrica aqui, né, Débora? Depois você dá a atualização para a gente, mas o que aconteceu com o nosso índice? A gente teve uma semana bem negativa na semana passada. Quais as perspectivas? Qual é um movimento natural? Qual que é a sua avaliação sobre o principal índice acionário aqui da nossa Bolsa de Valores? No início do pregão ele estava inclusive acompanhando, né, Gabriel, as bolsas lá fora, nossa nave-mãe, que inclusive os principais índices ainda estão em queda lá fora, né? A gente tem Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000, que são as small caps aí numa queda bem acentuada, inclusive, lá fora. E agora, no final do pregão, a gente consegue acompanhar esse movimento aí de recuperação. Graficamente falando, o Ibovespa ele chegou, inclusive, a ultrapassar um pouquinho ali a região de um ponto pivô importantíssimo ali no nosso gráfico, no 107.668, e aí depois deu aquela respirada e agora, pelo visto ali, vai fechar com uma figura gráfica chamada martelo aí para os amantes, né, de padrões gráficos de candlesticks. Esse martelo é um padrão e ele pode sinalizar aí a reversão desse movimento de baixa que a gente veio acompanhando aí nos últimos pregões, né? Esse movimento que acompanha a gente ali desde os 114.737. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, porque eu acho que fica mais didático para vocês acompanharem aí o meu raciocínio também. Bom, a gente viu, depois de, inclusive na semana passada, que eu estive aqui na segunda-feira, a Débora, acho que até comentou essa questão de uma possível lateralização do gráfico. E eu falei assim, olha, vai acontecer esse teste nessa região do 111,016 e testando essa região, segurando nela, a gente vai poder acompanhar esse movimento, sim, de lateralização, que começou ali desde o dia 18 de janeiro. Só que o que aconteceu? O índice veio com força para baixo. Ele rompeu essa região do 111,016 e buscou de novo aqui a região do 108,009. Segurou na região do pivô, como eu falei aqui, no 107,668, e aí voltou a subir, deixando, provavelmente, né, vai deixar essa figura aí que a gente conhece como martelo. O que a gente precisa? Só de uma figura? Não, a gente precisa de volume, né? Não se faz preço sem volume. E aí, o que eu tenho que pode me sinalizar também que esse movimento pode ser uma reversão? O OBV, que ele começa a dar sinais ali de empinar a carroça ali para cima, o que é bom, um bom sinal ali do OBV buscando a média móvel de 10. E o IFR está ali reagindo, né? Ali na região dos 42. O que eu tenho em cima aqui no pregão de hoje? A média móvel de 200, a nossa média mãe. E ele veio buscar a média mãe, segurou ali nessa região, inclusive, no dia de hoje. Já deixou a de 72 para trás, deixou a de 21 aqui, que está em verde no meu gráfico, e a de 72 ali em azul. Então, não rompeu ainda, nem buscou, né, perto aí dessa nossa linha de tendência de alta aqui, traçada num tempo maior, ela continua, tá? Então, o que a gente acredita? A gente acredita que, continuando esse movimento, como eu falei para vocês, e o volume se confirmando, a gente pode acompanhar de novo essa recuperação e segurar aí nessa região do 108,009. É o que todo mundo espera. Ninguém quer que isso aí despenque, né, galera? Por quê? Porque se despencar, a gente vai ter que fazer o quê? Trabalhar na venda. Gabriel e Débora. Maravilha. Boa. Vamos dar uma olhada na principal alta aqui do dia. A gente tem Vibra agora. Na verdade, o setor de petróleo como um todo, né, Carol? Só para a gente falar um pouquinho sobre esse setor que está aparecendo aqui em destaque hoje. Petrobras subindo bastante, mas Vibra Energia aqui logo liderando altas agora, mais 5% de alta nesse momento. Depois, se a gente pudesse trazer também um pouquinho de Cielo, teve uma prévia operacional aí que não
que não agradou, Cielo não, CVC, né, que veio revertendo aqui depois para negativo, porque não agradou muito a prévia operacional. Então vamos lá, começando com Vibra Energia nesse momento, depois a gente traz CVC que vinha aparecendo destaques de alta e virou por causa da prévia operacional. Antes da gente falar das ações, Débora, eu só quero mostrar os gráficos, né, de petróleo que a gente viu reagindo. Por favor. Depois de vários dias de queda, tanto o petróleo WTI quanto o petróleo do tipo Brent, o Brent, que é a referência para a Petrobras, a gente acompanhou esses movimentos aqui nas 2 últimas semanas de queda. E o que me deu, assim, uma certa tranquilidade, digamos assim, e aí a gente viu a resposta, né, nas ações que estão ligadas a essa commodity, é que ele chegou aqui nessa região de 73,20, o WTI, e não passou dela, né? Passou ali, deixou uma sombrinha, mas voltou a subir e reagiu aí no dia de hoje. O petróleo do tipo Brent ali nem chegou na região que é o nosso próximo alvo ali como suporte, no 77,52. Tá ali agora nos 81,20. Então, esse gráfico, ele está nos mostrando isso, essa possível reação, né? Depois dessa queda que a gente acompanhou aí no gráfico de petróleo. Agora, vamos falar de Vibra. É isso, Débora? Isso. Exatamente. Que é a maior alta, por enquanto, aqui, que a gente tem, 4,86%, agora nesse finalzinho já de pregão. Vibra, inclusive, que encerrou aquela parceria histórica. Exato. Tá parecendo cripto, com a alta de quase 5%. A gente vê muito isso no mercado cripto, né? Bom, Vibra tá bonito aqui, o gráfico, né? Depois de buscar essa região aqui em dezembro de 2022, que foi a mínima ali em 13,52, ela segurou nessa região e voltou a subir. Claro, fazendo aí um movimento natural de mercado, de sobe e desce, faz aquele pullback ali, principalmente nas médias, na média de 21, eu tenho aqui também a VWAP, e aí voltou a subir, né, com volume. Por quê? Porque eu tenho o ABV aqui acima da média de 10 períodos, e agora ela está fazendo esse teste aqui nessa região importante, que a gente já tinha aqui também traçado no nosso gráfico, nos 16,40. 16,51 e 16,40 ali, são 2 alvos, e ela veio buscando ali muito próximo a essa região. Acreditamos aí que rompendo aí com essa região dos 16,51, ela vai buscar ali primeiramente a média mãe, que está ali nos 16,98, podendo buscar também de volta as máximas. Claro, nem tudo sobe de uma vez só, sobe de escada, né? Para descer é que desce de elevador, aí é mais rápido, mas para subir vai devagarinho. Então foi um dia de muito volume financeiro ali acima da média, o que nos deu aí essa sensação boa, né? Quando a gente vê uma ação dando essa reagida aí, é muito legal, né? Voltando aí a subir. Ninguém gosta de ver mercado em queda, gente. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de ver mercado em queda, não, tá? Eu prefiro ver as coisas de uma forma mais positiva e otimista. Aí, depois de uma queda bem acentuada, que a gente viu ela sair de 19,49, chegou em 13, agora ela tá reagindo ali, chegou pelo menos a metade do caminho. Qual era a outra ação, Débora? A outra CVC. CVC que a gente teve aqui em destaques de alta praticamente o dia todo. Mas aí com prévia operacional acabou invertendo aí um pouco. Aliás, a gente também tinha alta aqui temos, né, ainda a alta do dólar. E isso acaba, claro, impactando o setor de turismo. E aí, no final das contas, a gente teve essa virada de CVC, né, que nem o dólar e nem a prévia operacional, né, favoreceram agora. CVC que apresentou essa alta de 90% nas reservas de acordo com o ano passado. Isso. Então é uma alta significativa se nós compararmos ambos os trimestres de 2022 e 2023, 2021 e 2022, perdão, que é esse último trimestre, esse quarto trimestre. Mas mesmo com 90% de alta aí nas reservas, a ação está desempenhando em patamar negativo. Exatamente. E ela está ali, Gabriel e Débora, ela está bem abaixo de todas as médias móveis, né, que a gente utiliza aqui no nosso gráfico. Eu tenho ali o papel abaixo da média de 21, de 72 e a média mãe, que está bem longe, inclusive, está lá em 7,27. A gente acompanhou, olha só,
ela tem aqui um possível pullback, ela pode fazer ali na região dos 3,98, que é esse suporte aqui das últimas mínimas, ou ela pode buscar ali e voltar. O que a gente tem aqui como parâmetro, né? O volume. O volume está negativo, o volume está de queda, então eu tenho um volume negativo ali, muito maior, tenho lotes ali em cima também, acima dos 4,51, que é justamente a região da média móvel de 21, eu tenho lotes de venda ali pendurados. Então, a gente acredita que esse movimento, ele pode continuar. E não tem, às vezes, não tem muita correlação, assim, com a questão do dólar, né? Às vezes, elas andam bem espaçadas, digamos assim. E aí é o que está fazendo agora. Se ela continuar esse mesmo movimento que ela fez nos últimos 2 meses, por exemplo, a gente pode acompanhar ela buscando os 3,98 e depois fazendo um pivôzinho de alta ali para buscar de novo a média de 72, que hoje ela está ali no 5,8. Essa é a minha visão aí para CVCB3. Maravilha. Inclusive, pedidos do chat. Tem um rapaz aqui que gosta bastante de bancos, o da Oliveira, mas bancos pouco ortodoxos. Tem Banco Pan aqui pedindo, mas também Banco ABC. Eu gosto bastante de Banco ABC, inclusive divulga seus resultados no dia 8. Então fiquem ligados aí para quem acompanha Banco ABC. No dia 8 de fevereiro teremos divulgados os resultados trimestrais para o 4º trimestre. Banco ABC que teve uma boa alta nos últimos anos. Eu gostaria de saber da sua opinião, como que está olhando aí para Banco ABC, se já tem alguma tendência formada para o ativo de ABCB4. Por favor, Carol. Vamos lá. Antes de fazer a análise gráfica do papel, Gabriel, eu só quero deixar aqui um detalhe para a galera que nos acompanha, e é uma das coisas assim que me ajuda muito, né? Em época de resultado, gente, não esteja posicionado no papel. E principalmente na semana que vai sair resultado, não faça, por exemplo, um swing trade. Por quê? Porque é um tiro no escuro, né? E aí você perde qualquer referência. A depender do resultado, e como o mercado vai reagir após a divulgação do resultado, isso pode balançar bastante, a volatilidade aumenta. Pode ser muito positivo, se você estiver no lado certo, digamos assim, para onde o papel vai, pode ser muito positivo, mas também pode ser muito negativo. Então, dá aquela segurada na emoção quando for divulgação de resultado. A minha dica é não entre no papel, principalmente para quem for fazer swing trade aí durante a semana. Bom, o papel performou, agora vamos falar de ABCB4, dado o meu recadinho aqui, educacional, né? Ele está ali testando, veio testar de novo a região do antigo suporte aqui, ó, do último, quer dizer, né, suporte ali dos 16,66. Então, ele veio aqui em dezembro de 2022, depois de uma queda, onde ele buscou as máximas ali em 22,81, não teve força suficiente para romper com essa máxima ali dos 22,81, e aí voltou a cair, veio numa tendência de baixa até chegar aqui em dezembro de 2022, nessa região dos 17,66. Deu aquela reagida, o volume ali acompanhando, claro, o ABV, e voltou ali bem, né, quase na metade, nos 20,84, quase chegando ali na região dos 20,84, voltou a cair, segurando ali de novo. Então, ela está fazendo um reteste ali na região dos 17,66. Ela fez aqui na sexta-feira, veio nas mínimas ali 17,47, segurou, né? E agora, no dia de hoje, também voltou ali com a mínima chegando. Deixa eu pegar a mínima aqui do dia para a gente acompanhar. Ela não está querendo vir, né? Está aparecendo o monitor ali do Gabriel. A tecnologia pregando essas peças diariamente, nossa, Carol. Ela faz isso. Acontece. A mínima de hoje chegou ali em 17,66, né? Então, realmente ali, exatamente em cima desse ponto importante de suporte. Chegou na mínima e voltou a subir. O que a gente tem para o papel, então?
segurou, pelo menos no pregão de hoje, deu essa segurada e ele pode voltar a buscar ali o próximo alvo, que é em 18,65. Se esse volume continuar, me dizendo ali o ABV, continuar buscando chegar perto ali da média móvel de 10. Então, no início, agora, na análise de hoje, ele está querendo buscar ali a média de 10 e a gente já vê um volume aqui bem diferente do volume da semana passada, principalmente da quinta e da sexta, que foi um volume vendedor ali muito forte, muito expressivo. Então, a ideia é o quê? Buscar, se realmente se confirmar, buscar ali os próximos alvos em 18,65 e 19,63, que é esse próxima região de resistência ali que foi alcançado recentemente. Maravilha. Queremos muito te agradecer aqui, Carol. É sempre uma ótima companhia, é sempre muito bom ter você fazendo o fechamento do mercado aqui com a gente, né, Gabriel? Exatamente, é sempre um prazer tê-la por aqui. Essas segundas-feiras muito animadas. O pessoal do chat também adora as suas participações, está mandando aqui, Carol, te amamos. Tem bastante gente aqui mandando os seus abraços, então muito obrigado. Já tá cheio de fãs aqui, hein, Carol? Já está angariando alguns fãs e fãs de martelo aqui. Estão querendo esse martelo no Ibovespa de hoje, Carol. Tá todo mundo torcendo por esse padrão se confirmar, viu, gente? Todo mundo aqui está na torcida pelo Ibovão da massa para ele reagir. E eu fico muito feliz com esse carinho aí que o pessoal manda para a gente, mesmo virtualmente a gente sente essa energia boa dessa audiência muito qualificada que tem a BMC. Então eu quero mandar um beijo para todos vocês e dizer que é sempre um prazer estar aqui ao lado dessas feras também, aqui, Débora e Gabriel. Maravilha. Muito obrigada mesmo. Até mais, até segunda-feira que vem, Carol. Tchau, tchau. E é isso, vamos chegando aqui no final, 18 horas e 20 segundos. E o Ibovespa devolveu todas as perdas, virou para o positivo e na retinha final, 0,14 de alta, Gabriel, 108.680 pontos. Só que o dólar também permaneceu no patamar positivo, alta de 0,05, devolveu praticamente todos os ganhos do dia, fechando aqui nos R$ 5,17. Será que talvez esse fato do Lula não ter mencionado nada agora à tarde já deu uma tranquilizada ali? Bom, tem uma operação ali em andamento para tentar fazer uma reaproximação de Campos Neto com Lula, segundo bastidores que vêm lá já de Brasília. A gente vai seguir acompanhando aqui para trazer as informações para vocês nessa terça-feira. Em relação às altas do dia, foi o setor de petróleo que deu uma sustentada, ajudando aqui nesse índice Bovespa. Na ponta negativa foi o blocão de frigoríficos que pesou nessa conta do índice, viu? Exatamente, juros também fechando em negativo, tá, dona Débora Oliveira? A curva de juros oscilando aqui para baixo para 2023, 0,20% de queda nos juros que permaneceram a tarde inteira em patamar positivo. Os juros esticando durante a tarde como um todo e nessa virada do Ibovespa, nessa virada para o positivo, os juros caindo, 2024, 0,29% e chamou a atenção aqui para a curva de 10 anos, para o DI de 10 anos, 0,82% de queda, já abaixo da Selic hoje praticada pelo mercado, acima de 13%. Ainda os DIs de 10 anos, então ainda um pouco estressados, mas o importante é que no dia de hoje, na tarde de hoje, até o final deste pregão, nós temos juros caindo nas negociações dos DIs futuros, Débora. Para os mercados internacionais, nós também temos um dia de certa recuperação aqui ao longo de todo o pregão. Dow Jones fechou em 0,11% negativo, abaixo do que oscilava ali no início do dia, 0,62% de queda para S&P 500, aí sim um pouco mais acentuado, e quem cai mais dos três principais índices acionários lá dos Estados Unidos é Nasdaq caindo 1% cravado de queda para a Nasdaq durante este pregão. E a gente tem aqui um patamar bem interessante, chegou a perder mais de 1,20%, está muito mais próximo da mínima aqui do dia do que da máxima, do que o patamar de estabilidade. Então, dia bem negativo para a Nasdaq, que abriga a maior parte das bolsas de tecnologia, das empresas de tecnologia, lá dos Estados Unidos. Débora. Bom, eu quero só dar um oi aqui pro pessoal do chat, que acabou que eu não falei com todo mundo hoje aqui, mas todo mundo que está sempre aqui com a gente diariamente, né? O Eldro, o MPK que está aqui, inclusive, né? Tá falando aqui, acho que quando a gente estava dando a notícia, né, da queda de parte de uma obra aqui na Faria Lima, ele falando que ainda bem que a Renata tá trabalhando, né? Então, se eu te falar, MPK, que nesse finalzinho da tarde já não é mais o horário da Renata e que ela já foi embora.
Então, né? Que ela passa por ali, hein, Débora? Brincadeiras à parte. Gente, muito obrigada pela audiência de todos. O Daniel Bruno Seron, o Helder, o Eduardo Martins estava por aqui, o Sandro, MPK todos os dias, o Peter Santana, Rui das Neves, que eu sei que está ouvindo a gente aí, né, baixinho, mas está por aqui, Regis Andrade, forte abraço para todos vocês, Projeto Always também está por aqui, o Perrone, ou seja, todos que estavam aqui nos acompanhando durante essa tarde, trazendo essa audiência, muito obrigada a todos, um ótimo restinho de dia para todos vocês. E de uma ótima semana, né, Gabriel? A gente está só começando. Vai ser ótimo porque eu voltei de folga, né, Débora? Então, não tem como ser ruim essa semana aqui para o nosso Ibovespa. Claro, brincadeiras à parte, vamos ver o que nos aguarda para esses próximos dias, mas eu deixo, claro, o meu abraço a todo mundo que está nos assistindo até este momento, que nos acompanha todas as tardes. É sempre um prazer tê-los por aqui acompanhando a nossa programação. Isso mesmo. Forte abraço a todos vocês. Amanhã eu estou de volta a partir das 10 horas da manhã ao vivo com a abertura do mercado. Gabriel Monteiro junto comigo durante a tarde para fazer o fechamento, né, Gabriel? Exatamente, a partir das 4 horas da tarde no Top News e a partir da 1h30 lá no BMC Stock, com a atualização de meio de dia de tudo que está acontecendo no mercado. A gente vai trazendo aí ao longo do dia esse mapa de calor, quais são os ativos em destaque, tanto positivo quanto negativos, e também quais são os principais assuntos e notícias que estão movimentando esse mercado. Então aqui a gente vai até o final do pregão, trazendo tudo que importa para o investidor que nos acompanha, né, Débora? É isso aí. Então até amanhã, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.